Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do PPcast, o seu podcast de propósito e prosperidade, onde você encontra aqui assuntos relacionados a negócios, investimentos, família e fé. O que nós consideramos é um pilar essencial para você que quer prosperar nos negócios, mas também manter a sua família, seus amigos e a sua vida com Deus. Hoje eu estou aqui com convidados que alegram demais o meu coração, pessoas que marcaram a minha vida, né, que foram fundamentais em momentos da minha vida através dos seus conselhos, dos seus cuidados. São pastores, hoje estão na Igreja Batista Nacional em Itiquira e vão falar aqui conosco desses desafios, de como que você leva a sua vida de negócios, família e fé. Eu estou aqui com o pastor Clavier e com a pastora Meire. Sejam bem-vindos ao PPcast. Muito obrigado, meu amigo Ronan. É um prazer estar aqui com vocês neste podcast abençoado e abençoador para nossas vidas. E estamos sempre dispostos a levar a palavra do Senhor, desta também modo de pensar sobre família e fé e negócios. E eu creio que será abençoador no nome de Jesus. Olá, Ronan. Olá a todos que nos ouvem neste momento. Quero agradecer também. Para nós é uma honra estar aqui e poder servir neste momento. Amém, amém. Então pega papel, pega caneta e anota aí tudo que você tem de dúvidas, comenta aqui que nós vamos interagir o máximo possível para que você possa ser abençoado. Pastores, vamos contextualizar aqui o seguinte: hoje o Brasil ele é um país que ele tem muitos empreendedores, né? Desde grandes empresas até pessoas que empreendem ali nos seus lares, empresas pequenas. E isso é um dado, né? Muitas empresas fecham no Brasil hoje e para você hoje prosperar diante da carga tributária, das dificuldades hoje de empreender, é muito difícil mesmo. E às vezes você acaba sacrificando, né, o seu tempo ali, tempo de família, né, tempo de igreja. Então, por exemplo, às vezes eu tenho que manter o negócio aberto. Não vou na igreja hoje, né, porque eu tenho que trabalhar, ou vai ter um evento de família, aniversário da esposa, do filho, e eu estou trabalhando, e eu acabo me perdendo, né? Há esse desequilíbrio entre eu fazer esse negócio prosperar e manter também ali a minha família, a minha vida com Deus, né? Porque nem tudo é dinheiro. Claro que dinheiro é bom, mas nem tudo é dinheiro. Você precisa entender isso, que nem tudo é dinheiro. Então, para nós iniciarmos aí, na experiência de vocês pastoreiam lá empresários, né? O que vocês podem falar para nós iniciarmos essa conversa, né? De algumas experiências que vocês já tiveram, né? Para a galera aí começar a entender e nós acharmos esse ponto de equilíbrio. Muito bem. É um desafio muito grande falar desse assunto, tanto no cotidiano local. Nós, pela graça do Senhor, nós temos a oportunidade de pastorear dentro da nossa igreja alguns empresários, mas não só na nossa igreja, mas também alguns amigos e irmãos que já passaram pelo nosso pastoreio, pedem aconselhamentos também, pessoas que estão aí almejando esse crescimento financeiro, trabalhando e empreendendo. E a grande questão é essa: como é que eu prospero sem que o meu serviço, o meu tempo seja roubado e eu fique sem Deus, né? Quando a gente percebe dentro da luz da palavra, nós entendemos que a primeira coisa, Deus ele não vai chamar alguém ou vocacionar ou até mesmo abençoar alguém que seja desocupado. A pessoa tem que estar trabalhando. Porém, essa pessoa tem que ter uma disponibilidade de entender que o próprio Deus tem que estar no barco. É bem nítido assim, porque me vem à memória o texto que quando Pedro estava pescando, ele estava trabalhando junto com seus companheiros. A Bíblia fala que, na tradução NVI, eles eram sócios. E eles trabalhavam pelo ramo da pesca, eles tinham uma empresa, o pai deles era um dos chefes e tinham seus funcionários e sócios ali. Pedro era um dos proprietários daquele momento também, daquele ramo da pescaria. E quando Jesus encontra ele para fazer a vocação, encontra ele lavando as redes depois de uma noite inteira de pescaria. Ele não estava desocupado, ele não estava desempregado. Sabe, uma coisa que eu percebo, Ronan, é que as pessoas pensam que Cristo é a solução só para enriquecer. Só que nem sempre é só para enriquecer.
Deus às vezes quer melhorar você para que você prospere. E prosperidade e riqueza é uma coisa totalmente diferente da outra. E nós vamos caminhar nisso aí. Então, quando Jesus chega, ele não estava desempregado. Foi uma noite ruim. O próprio Pedro, dando testemunho, falou: eu pesquei a noite inteira, foi só aquela noite que foi ruim. E foi a noite que Jesus encontrou ele. E aí Jesus fala: joga de novo a rede, lança a rede ao mar, vai até o local de pesca, ele lança. E ele fala: ó, debaixo da sua palavra. O que acontece? Hoje, empreender tem que ter Deus. A pessoa tem que confiar no Senhor, principalmente no nosso tempo atual. Com tantas taxas, tantos tributos, tantas cobranças, a incerteza do futuro. Se nós não colocarmos o Senhor Jesus no nosso barco do empreendimento, possivelmente não vai ser só um dia que nós vamos ficar lavando as redes. Pode ser por muito tempo. Então, a primeira coisa que eu preciso conciliar é: eu trabalho, mas Cristo tem que ser o principal e o primeiro a estar comigo no barco. E nós precisamos caminhar nisso. Então, meu ponto de vista com isso é o que a gente sempre tem ensinado, né? Eu tenho um texto que queima no meu coração e sempre quando eu falo sobre essa questão na igreja, sempre quando eu vou aconselhar alguém, não tem como eu não lembrar desse texto que está no livro de Deuteronômio, capítulo número 28, versículo 1, que está escrito assim, Ronan: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor, o nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os meus mandamentos que eu lhes estou dando hoje, Deus fará com que vocês mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus e Ele lhes dará todas essas bênçãos. Então, o que eu entendo com essa passagem, o que eu vejo nesse versículo, no 1 e no 2, é que se, primeiro, eu atentar à voz do Senhor Deus, né, e ter cuidado de seguir os mandamentos dele, ouvir a voz dele. A palavra está dizendo aqui, ó, que todas as bênçãos, elas vão me seguir, elas vão me alcançar. Então, em primeiro lugar, eu preciso focar em Deus, ouvir a voz dele, o direcionamento dele e agradar o coração dele. Por quê? Porque as finanças, ela está dentro dessas bênçãos. E a palavra diz que todas, não é uma e nem duas, todas as bênçãos. Tem tradução que fala: ela vai correr atrás de mim, ela vai me alcançar. Então, eu vou estar fazendo algo, eu vou estar planejando, mas o Senhor, ele vai dar ordem e as bênçãos, ela vai correr atrás de mim, ela vai me alcançar, independente do que eu estou fazendo. Mas primeiro eu tenho que ouvir a voz do Senhor. Então, em primeiro lugar que eu tenho que colocar no meu coração é o reino de Deus e a sua justiça. Que aí ele vai me dar estratégia, ele vai abrir porta. E a palavra diz que o Senhor, ele tem a chave nas mãos. A porta que ele abre, ninguém vai fechar. E a que ele fecha também, ninguém vai abrir. Então, eu entendo que a porta que ele fecha é para me dar livramento. E quando eu estou precisando de uma porta aberta nas finanças, ele vai abrir para mim, ele vai me dar a condução, ele vai abrir e eu vou passar ela. Amém. Nossa, eu já tô todo emocionado aqui, Vitor. Eu tô pegando fogo aqui, hein, Vitor? Ó, é o seguinte, esse texto, ele é muito marcante, porque quando a senhora fala todas as bênçãos, eu creio que não são todas as pessoas que têm esse entendimento, né? Então, eu entendo da seguinte forma: essa riqueza, assim, excessiva, não que ela seja pecado, Sim. mas ela não é para todo mundo. São Correto. poucas as pessoas, e eu acredito, sim, que é mais um dom de Deus mesmo, que Deus permite. Na verdade, Deus permite, né? Tem que permitir, né? Se não permitir, não acontece. Então, Deus permite, né, que as pessoas ganhem muito dinheiro, né? Existem princípios financeiros, independente se a pessoa é cristã ou não é cristã, né? Eu acredito muito na lei da semeadura, então você plantou aquilo, você vai colher, né? Só que uma coisa é uma coisa e outra coisa totalmente diferente. E quando a palavra diz todas, ela está me remetendo ao quê? A equilíbrio. Sim. Né? Que é justamente o assunto aqui que nós estamos tentando transmitir, né, para os nossos ouvintes, encontrar isso, né? Encontrar esse equilíbrio. Então, muitas vezes, naquela sede excessiva de ganhar muito dinheiro, eu acabo prejudicando, né, a minha vida com Deus, a minha família, e não é esse o objetivo. Então, às vezes, eu posso ser uma dessas pessoas que vou enriquecer e vou ter muito dinheiro? Posso, mas isso tem que ser algo natural, né? Não é algo forçado. Claro que existe, tem que trabalhar bastante, tem que trabalhar muito,
né? Tem que ser estrategista, tem que ser inteligente, tá? Tudo isso é dom de Deus também, né? Mas não é para todos. Mas eu acredito, né, com base nos ensinamentos bíblicos, que todas as bênçãos, ela é acessível a todos. Qualquer pessoa hoje que entender isso, né, que começar a meditar nessas escrituras, né, eu sempre falo aqui, é um livro de mais de 2.000 anos, com ensinamentos de mais de 4.000 anos, que todo mundo que colocou isso em prática deu certo. Sim, com certeza. E se eu colocar em prática, vai dar certo também. Uhum. Então, quando a gente fala de todas as bênçãos, né, o que seria todas as bênçãos no entendimento de vocês? Bom, vamos lá, vamos por parte aí, porque é bem interessante que você abordou o seguinte, sobre o fato da pessoa enriquecer e nem todos enriquecerão. E é verdade, nem todo mundo vai ter fartura, vai ter uma conta bancária com dinheiro sobrando. Milhões. Milhões, não vai, não vai. Eu acredito que tem propósito de Deus nesse negócio. Aí alguém pode dizer, mas e aquele camarada que nem é de Jesus, nem serve a Deus, o cara é ateu e tem milhões? Aí eu tenho outra resposta, porque no livro de Gênesis o Senhor deu a liberdade para que todos os seres humanos conquistassem a terra. Tanto é que quando o Senhor fala com Adão, ele fala bem assim, dominai e sujeitai a terra. Dominar e sujeitar a terra é para nós, seres humanos, independente se você é cristão ou não, se você serve a Deus ou não. Dominar e sujeitar a terra está feito para nós. Agora, você vê pessoas aí que enriquece, prospera, cresce e não tem nada de Deus nesse negócio. Aí o livro de Salmos vai dizer bem assim, não tem inveja do ímpio. A palavra ímpio aí é uma pessoa que não é temente a Deus, que não tem o Senhor, Deus como o seu Senhor, seu Salvador, não segue a Deus de forma nenhuma. Ele é incrédulo, ele não acredita em nada, ele acredita na força do seu braço. E o texto sagrado vai nos dizer, no livro de Salmos, que nós não devemos invejar o ímpio por causa disso. Significa que Deus está te dizendo, ó, não quer dizer que eu vou te prosperar igual ele, e não quer dizer que eu vou desamparar ao ponto de você morrer à míngua. Porque o rei Davi, ele falando em um dos seus textos escritos, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz bem assim, eu nunca vi um justo desamparado. Então a primeira parte é essa. O Senhor não desampara os seus. Ele vai te dar o necessário. Se isso é o projeto de Deus para você caminhar em Deus fiel e viver bem na terra, ele vai te dar o necessário. E o necessário pode ser muito, pode ser pouco, depende do tanto que você está no merecimento de receber. E aí o que acontece? Ele fala, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. A segunda parte da fala de Davi pode ter certeza, servindo a Deus, você não vai mendigar. E prosperidade aos meus olhos, segundo a luz da Bíblia que me revela isso, prosperidade não é ter uma conta cheia de dinheiro. Prosperidade é você viver muito bem com aquilo que Deus te dá para viver. Por exemplo, se você tem um salário mínimo hoje, que não é muito, é pouco. Se você tem a prosperidade de Deus, esse salário mínimo vai superabundar na sua vida. Você vai suprir todas as necessidades. Então, a primeira coisa que nós entendemos a riqueza não é para todo mundo. A riqueza é para poucos. E se tem alguém que é ímpio, que não serve a Deus, que tem essa riqueza, porque ele conquistou na força do seu braço. Agora, a riqueza não vai trazer uma alegria permanente, que é a salvação. E dentro disso, nós precisamos entender que a bênção do Senhor é estabelecida. E nem sempre bênção de Deus é dinheiro. Bênção de Deus, Ronan, e tanto a pastora May está aqui, bênção de Deus é você chegar na sua casa, entrar com um carro dentro da garagem ou de a pé dentro da sua casa, sem preocupação de ninguém te perseguir. Bênção de Deus é você deitar a cabeça no travesseiro e falar bem assim, graças a Deus, mais um dia vencido, e deitar em paz, como diz o salmista, em paz me deito e logo durmo. Bênção de Deus é isso, é a paz que excede o entendimento, é saúde, disposição, uma porta de trabalho, a provisão diária e o melhor de tudo, saúde. Porque quantas pessoas milionárias que você não conhece que não têm saúde para desfrutar o que eles têm? Então, no livro de Efésios, aqui no capítulo 1, versículo 3, vai dizer bem assim, ó, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não é em Ronan, não é em fulano, no seu trabalho, é em Cristo. Estas bênçãos espirituais têm acesso em Cristo.
Agora, se Deus pegar, eu entro no reino de Deus, eu aceito Jesus como meu Salvador, entrego a minha vida, eu começo a servir Ele, eu e minha casa, você pode ter certeza, Deus vai começar a liberar essas bênçãos. Aí entra naquele contexto da parábola dos talentos. Só que para que Ele está te liberando isso? Para que Ele está te enriquecendo? Para que Ele está te dando dinheiro? Para eu ser melhor que todo mundo, para eu me vestir muito bem, para eu ficar parecendo que eu sou o chefe de tudo. Não, tem algum propósito nisso aí. Talvez Deus está te enricando, está te trazendo essa prosperidade, essa riqueza, esse dinheiro sobrando, para que você invista onde está precisando. Seja em missões no Nordeste, seja em missões ribeirinhos, como nós temos missões da nossa convenção dos ribeirinhos aqui no Pantanal Mato Grossense, seja missões na África ou até na Europa, que tem missionários lá evangelizando um país que tem uma predominância de ateus. Então você vai custear alguém que está indo que você não vai. Então Deus te deu dinheiro para você ser o financiador. E a Bíblia diz que Jesus, aqui na terra, caminhando, ele tinha financiadores que financiavam o ministério dele. E, por incrível que pareça, eram mulheres ricas que davam roupa para ele, que alimentava, que cuidava dele. Marta e Maria não eram mulheres pobres, eram mulheres ricas. Ela tinha uma casa, elas tinham empregados, ela tinha um prestígio na sociedade em Betânia, ao ponto de quando Lázaro morreu, todo mundo foi para lá para chorar com ela. Então, são pessoas, a gente lê a Bíblia, eu não tenho nada contra teologias que ensinam-nos errado, é cada um na sua forma teológica de interpretação. Mas, infelizmente, há uma teologia que ensina que quanto mais de Jesus você é, mais miserável e sem condições nenhuma você tem que ser. E, na verdade, não é isso. O próprio Cristo ele era bem amparado financeiramente. Todos os reis que foram usados por Deus eram prósperos. E se você parar para analisar, todos eles foram cuidados por Deus. A questão é, da onde que vem essa bênção? Vem através de Jesus. E essa bênção tem propósito. E nós precisamos acessar isso. E essa bênção financeira, do empreendimento, do trabalho, da minha dedicação, da minha qualidade funcional, ela é dada por Deus, porém não pode me roubar de Deus. É aí que está o segredo. Não sei se você entende assim, Bailey. Não pode me roubar de Deus. Tudo que o Senhor me dá não pode me roubar dele. Eu tenho que estar nele. E aí, pastora, todas as bênçãos. Então, vou voltar aqui para o texto que Já eu que a senhora comentei. que abriu o contexto aí. Exatamente. É que assim, Ronan, antes do texto falar todas essas bênçãos, você pode ver que tem um manual aqui antes, Sim, né? tem regras. Tem regras, tem um manual. Se vocês obedeceram fielmente ao Senhor. Exato. Né? E todas essas bênçãos não é só dinheiro. Exato. Né? Não é só riqueza terrena, ou vou falar algo assim muito especial. Hoje, no contexto que a gente está vivendo hoje, todas essas bênçãos aqui pode ser um equilíbrio emocional. É um problema hoje, né? Exatamente, porque assim, nos dias de hoje, quantas pessoas a gente não atende, Ronan, que está com as suas contas bancárias com muito dinheiro, mas elas não conseguem dormir à noite. Exato. Né? Elas estão passando por síndrome do pânico e o dinheiro não está pagando ali um alívio para eles. Né? Então, todas essas bênçãos aqui que o Senhor está falando, pode ser uma saúde emocional, né? Psicológica, uma paz interior. Né? Quantas pessoas estão com o seu emocional ali todo desestabilizado. E aqui também a gente precisa de equilíbrio, né? E todas essas bênçãos eu acredito que entra aqui também, porque o que adianta eu ganhar o mundo inteiro, né? O que adianta eu ter ali uma casa luxuosa, um carrão do ano, e eu não conseguir comer? O que adianta eu ter dinheiro para me comprar o que eu gostaria de comer e não poder comer? Quantas pessoas hoje, neste momento, gostaria de comer algo e não pode porque a sua saúde não dá acesso para ela comer determinados alimentos, né? Então, todas essas bênçãos aqui também entram aqui. Concorda comigo? É algo que parece simples, né? Exatamente. Mas, assim, às vezes a gente não valoriza, né? Por exemplo, um café desse que nós estamos tomando, Sim. Né? Uma água, você poder sentar para fazer uma refeição, para poder fazer um churrasco, Sim. Né? Isso é bênção. Sim. Né? Então, se a gente olhar aqui, né? Igual você disse, tem uma regrinha aqui, né?
Tem coisas que a gente tem que fazer para a gente conquistar todas essas bênçãos, né? Até porque o versículo ele termina assim, ó, se você fizer, não vai precisar nem correr atrás das bênçãos. É condicional, no caso. Não precisa nem correr, você está em posição, é um posicionamento em Deus. Você se posiciona em Deus, que aí Deus vai olhar para a minha necessidade, porque Deus conhece a minha necessidade, e Ele vai colocando. Então, assim, eu sou um testemunho vivo disso, né? Porque, assim, até eu chegar hoje com 42 anos, né? Eu vivi N experiências, né? Já passei necessidade, né? Já passei situações que eu creio hoje que era Deus me ensinando, né? Me ensinando. E qual foi a minha posição ali naquele momento? E aí eu escuto a voz de Deus? Eu atento a agradar o coração de Deus ou eu vou correr atrás porque eu tô precisando de dinheiro? Qual foi o meu posicionamento nisso aí, entendeu? Então, assim, eu decidi ouvir a voz dele e deixar ele me direcionar. E eu vivi isso aqui, ó. Eu ouvi a voz dele, deixei ele me direcionar e as bênçãos dele veio atrás de mim e me alcançou. É um negócio meio automático, né? Eu sou uma pessoa que, às vezes, eu me torno muito repetitivo, mas é porque, assim, eu acredito que as regras são as mesmas, é muito simples, né? Então, o senhor citou aí a parábola, né, dos talentos. O que me chama a atenção, né, se você for analisar hoje a luz, né, do mundo, hoje muitas pessoas pregam, né, que como é que chama? Fugiu a palavra aqui agora. Esse equilíbrio, essa distribuição de renda, como é que é o nome? Como é que é o nome aí, Vitor? Essa igualdade, se eu tenho muito, eu preciso dividir com você de forma igualitária, né? E o próprio Deus não fez isso. Porque a parábola dos talentos, né, mencionada aí, deu 1 para um, 2 para o outro e 4 para o outro. Né? No texto bíblico diz que o que recebeu 4, né, a diferença do que recebeu 4 para o que recebeu 2, né, pelo menos no meu entendimento, aquilo que eu aprendi nas escrituras, é que diz que ele saiu imediatamente. Se você analisar quando Deus está falando com eles, vê, Vitor, para mim qualquer referência aí, vai dizer o quê? Que ele saiu imediatamente. É a única diferença dele porque recebeu 2. E aí ele multiplicou, né? 5, né? Multiplicou, ficou com 10. O que recebeu 2 ficou com 4 e o que recebeu 1 escondeu. Ele se escondeu, ele não foi fiel naquilo que Deus confiou para ele. E aí Deus então tira esse talento, né, do que escondeu. Teoricamente, à luz do mundo hoje, o que as pessoas tentam emplacar, é que deveria ter dado esse talento porque tem menos. E não. Deus deu o talento para quem tem mais. Exatamente. E aí, no meu entendimento, uma das regras básicas, porque hoje às vezes a gente fala de Cristo, né, do evangelho, daquilo que Cristo pode fazer, da salvação, isso é muito bom. Só que hoje não se ensina às pessoas sobre administração. Tem muita pessoa cristã, né, que crê em Deus, que segue ali princípios do Senhor de fé, vão para o céu, só que às vezes elas deixam de alcançar algumas bênçãos aqui na terra, né? Aí eu já estou falando de fato, né, do dinheiro, daquilo que o dinheiro pode comprar, né? Porque é bênção também, né? A Bíblia condena o amor ao dinheiro, né? Por quê? Por falta de administração. Então, para mim, eu considero um carro-chefe, né? Os cristãos administrarem, saberem administrar. Porque você imagina o seguinte, hoje, você que está me ouvindo, você colocaria hoje o seu salário, o seu patrimônio, a sua empresa nas mãos de alguém que não sabe administrar? Eu acredito que não. Eu não colocaria. Acredito que vocês também não colocariam. Não. Nós queremos o quê? Pessoas que sabem administrar. E com as coisas do reino, não é diferente. Então eu sempre brinco, quem administra, administra. Quem não administra, precisa aprender a administrar. Exatamente. Porque não é a quantidade, é na qualidade da administração. E aí, quando você começa a administrar essas bênçãos, você começa a receber esse favor de Deus. E administrar aí entra tudo mesmo. Então, eu já tive experiências, uma vez eu trabalhava com decoração de evento.
E aí, era final de semana. Tá, e aí, você vai focar no seu negócio ou você vai ir pro culto, por exemplo? E quantas vezes eu me organizava para quê? Para que naquele momento eu pudesse estar presente. E essa fidelidade a Deus, eu acredito que me trouxe até onde eu estou. E eu tenho muita graça, muita satisfação em viver essa fase da minha vida. Porque não é a quantidade, é a qualidade. Então, você aprender a ser grato naquilo que Deus te deu e saber administrar isso, é o que te leva para crescente, né? Você ir aprendendo e vai evoluindo, vai crescendo, vai amadurecendo. E aí vai se preparando também para poder receber mais de Deus. Então, eu tenho isso na minha cabeça. Eu nem lembro o que eu ia perguntar mais. Eu esqueci. Mas vamos pegar aí a vertente da administração que você falou aí, porque é um caso muito sério. Eu confesso para você que o fator da administração em si, eu ainda estou aprendendo. Eu sou um pouco fraquinho. Não sou Gastão, mas sou um pouco fraquinho. Mas a pastora Meire é administradora de primeira, nata. Mas aí o Senhor é bom, né? É melhor Mas que sejam dois, demais. né, pastor? É por isso É melhor que sejam por isso, dois. Deus, ele foi fiel e maravilhoso comigo, foi tremendo, misericordioso, tudo que você pensava aí no pacote, porque a pastora Meire, ela sempre foi empreendedora. Ela até vai contar um pouco sobre isso, mas dentro dessa vertente sobre administração, a Bíblia também fala. Porque tem muita gente que acha que porque Deus é na sua vida e você serve a Deus, Deus é obrigado a te satisfazer em todos os negócios que você colocar na mão dele. Fala, não, eu quero isso e se vira Deus. Só que o próprio Lucas, capítulo de número 14, versículo 28, vai dizer exatamente isso aqui, ó. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para construir? Cara, a Bíblia tem de tudo. É planejamento, né? Planejamento. O que a Bíblia está dizendo? Você tem esse projeto? Cadê o papel? Você já calculou se você tem recurso? Você sabe se vai dar conta de pagar uma parcela? Não, mas aí a gente aprendeu o seguinte: oferta que Deus te dá tudo. E não é assim que funciona. Como eu disse, eu voltando no livro de Gênesis, Deus te deu a terra para poder conquistar. Mas toda conquista tem um planejamento. Tem um momento de você sentar, ver, se estruturar para depois caminhar. E aí você vai fazendo aquilo que Deus te deu para poder caminhando. Mas a pastora Meire, ela tem uma unção de planejamento aí, de empreendedorismo. Ela tem essa virtude. Ela sempre foi vendedora, sempre foi administradora. Deus deu essa graça para ela no veto da mãe dela. Isso aí, eu falo para ela bem assim, Ronan, que ela só não vende a alma porque Jesus já comprou, porque senão... Mas é isso aí. E aí já eu quero destacar aqui a importância da família, né? Sim. Do cônjuge. Porque assim, muitos negócios hoje, eles são familiares. Por exemplo, eu tenho clientes que eu tenho certeza absoluta que eles não estão melhores, né? Aí a questão da empresa mesmo, financeiramente mesmo. Por quê? Porque ele é cabeça dura. Quem é administrador é a mulher. E ele não deixa. E ele não deixa. Não deixa. Porque assim, muitas vezes, às vezes... Aí é o ego, né? Eu já quero abrir uma polêmica aqui. Porque às vezes na cultura da igreja, quem tem que cuidar do dinheiro da família? É o homem ou é a mulher? E aí você abre uma polêmica. Eu sou meio moderno para isso. Uhum. Eu já confesso, já vou dar o meu posicionamento aqui, eu acho que quem tem que cuidar é quem sabe cuidar. É o meu entendimento. Eu não tenho problema nenhum da minha esposa administrar. Porque eu sou a força. Eu boto para arrebentar, eu vou, eu faço, não tem preguiça. Quanto você está devendo? Tem que pagar o que hoje? Não sei. Não sei por quê, porque não é eu que estou cuidando. Quem administra nossas finanças é a minha esposa. Ela que administra, e eu não tenho problema nenhum e não me sinto inferior em momento nenhum por isso. E tenho esse entendimento e assim, para mim, dá certo. Não estou dizendo que seja uma regra. Cada um sabe da sua necessidade. E aí, no sentido das empresas, muitas pessoas
elas acabam perecendo. Às vezes a empresa tem potencial, e é pesquisa, isso é dado. A maioria das empresas hoje fecha por falta de planejamento e por falta de organização. Não são outros fatores. Isso equivale a 70% das empresas que fecham. É falta de planejamento. Ele tem dinheiro, ele tem produto, tem mercado, tem tudo. Fechou. Por quê? Falta de planejamento, falta de organização. E aí eu acho que entra muito dentro desse contexto da maioria das empresas serem de estrutura familiar, de entender que cada um no seu lugar. E eu acho que dentro do lar, isso também não é diferente. Cada um faz a sua parte. E aí, como é que a senhora faz para controlar o homem? Trazer um equilíbrio, né? Trazer esse equilíbrio. É porque não dá para controlar, não precisa controlar, porque igual ele falou, né? Ele não é gastão. Né? Mas assim, é bem interessante isso aí, né, Ronan? Porque a Bíblia fala que o homem é o sacerdote, né? Ele é o provedor, né? Vocês são o sacerdote, o provedor. Mas deixar a mulher ajudar ali nas finanças não quer dizer que você não vai ser o provedor, não que eu vai não tenho autoridade. Exatamente, exatamente. Na verdade é assim, lá no livro de Gênesis, quando o Senhor fez o homem, ele fez o homem sozinho, né? Vamos lá lembrar da criação. E Deus começou a observar ali o homem. O que Deus falou? Não é bom que o homem viva só. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora, uma ajudadora, uma adjuntora, alguém para lhe ajudar. E por que não ajudar também nas finanças, entendeu? Por quê? Porque é um complementando o outro, né? Até porque a gente fala assim que Deus, ele não une pessoas, né? Mas ele une propósitos. Une propósito, é isso aí. Aquilo que eu tiver de deficiência, ele vai ter para me ajudar. Aquilo que ele tiver de deficiência, eu vou ter para ajudar ele. E aqui o que vai acontecer? Vai ser a junção dos propósitos. Né? Os dois em um só propósito, o que ele não consegue eu ajudo, o que eu não consigo ele ajuda. Igual no meu caso mesmo, tem muita coisa que eu não sei fazer. Uma coisa mesmo que eu vou confessar para você é sobre essas coisas aqui. Tecnologia comigo, só Jesus na causa, ele está me ensinando agora. Porém, já tem muitas coisas que ele não consegue, né? Que daí já sou eu. Então, assim, do homem deixar a mulher ajudar nas finanças, na administração, não quer dizer que o homem não é o sacerdote da casa, não é o provedor, ele vai continuar sendo sacerdote. Que não está com autoridade. A autoridade é dele, ele é a cobertura, nós só somos a auxiliadora. Nós vamos auxiliar nessa área. E não é porque eu vou auxiliar nessa área que eu vou querer ser maior do que ele também. Não é porque ele não tem o dom de administração que eu sou maior do que ele. Precisa jamais. ter essa sabedoria também, Exatamente, tem que ter é um equilíbrio, né? Até porque o Senhor diz que a mulher tem que ser submissa ao homem, né? Então, assim, eu estou debaixo da missão dele. Eu ajudo ele, porém, debaixo da missão. Eu ajudo ele ali nas finanças, na casa, naquilo que ele precisar, tanto na nossa casa como na igreja. Porém, ele está sabendo de tudo, né? Ele sabe tudo e sempre ele está também ali me coordenando, né? Certeza. Então, assim, eu não vou mandar, eu não vou... Não é porque eu ajudo ele nessa área aí que eu sou maior do que ele, jamais. Então, dentro é muita sabedoria, né? Então, quando a gente começa a meditar nas escrituras, né? Eu sempre falo para as pessoas, cara, leia a Bíblia. Leia, mas eu não sou religioso. Começa só lendo. É o meu conselho. Leia, 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 porque não tem como você ler esses ensinamentos e colocar em prática e não dar certo. É impossível que não dê certo, porque dá certo, né? E esse texto que o senhor trouxe, né, sobre o planejamento da construção, né? E aí a Bíblia fala sobre uma construção, né? Mas ele serve para só tá ilustrando, na verdade. Mas é um ensinamento que traz hoje sobre nós planejarmos, né? Infelizmente hoje é uma realidade, né, dentro dos negócios familiares, né, que um não deixa, né, esse outro, né, ou o marido ou a esposa, né, ajudar ali, contribuir, né? Hoje, por exemplo, eu atendo pessoas que às vezes o cônjuge trabalha em outro lugar, às vezes ganha até menos do que poderiam estar ali unindo forças dentro do negócio, né? Onde ele estaria ali contribuindo,
Né? Fala, não dá certo, marido e mulher não dá certo trabalhar junto, porque briga demais e tal. Como trazer essa sabedoria? Como que eu adquiro isso para poder colocar isso em prática ali nos negócios, manter essa harmonia familiar? Bom, vou deixar ela falar, porque a gente já trabalhou junto. Então aí ela tem um testemunho, né? Tá trabalhando e continua Ainda trabalhando, né? continuamos trabalhando, porque nós trabalhamos agora de tempo integral, né? Juntos. A gente, além de sermos casados, somos pastores de uma igreja, trabalhamos juntos, né? Mas nós trabalhamos no secular juntos também. Então vou deixar ela contar isso aí. Ela tem propriedade para falar melhor. Assim, para mim eu não tive dificuldade nenhuma, Ronan. Se alguém fala que tem dificuldade, assim, vai ser uma experiência que eu não vou conseguir falar muito, né? Porque sempre nós dois, né? A gente já trabalhou em muitas funções juntos, né? No secular antes e agora a gente continua, né? Porque assim, eu continuo sendo auxiliadora dele em casa, né? Eu sou auxiliadora dele e na igreja também, né? Porque a gente pastoreia junto, a gente trabalha junto, né? Deixamos o secular e continua até hoje. Então assim, eu e ele, eu não tive dificuldade com ele, né? Eu não sei se ele teve dificuldade comigo. Nós dois, assim, graças a Deus, entendemos muito um ao outro, né? Eu entendo ele, entendo as áreas que às vezes ele não consegue, eu entendo perfeitamente, né? Então, assim, aí o que a gente faz? A gente ajuda um ao outro. Então, assim, dificuldade eu não tive. Agora, e não tenho. Continuo não tendo. Dificuldade nenhuma em trabalhar com ele. Na verdade, a gente não teve nenhum problema juntos assim. Porque assim, o que acontece? Qual que é a maior dificuldade hoje do casal que entra em atrito? Um quer ser mais que o outro. E não se juntam para um só propósito. Quando você entende que o casal é um só e está caminhando por uma só propósito, por um só caminho, para entrar em uma só porta, então não tem discussão, não tem briga, não tem querer ser mais do que o outro. Por exemplo, antes de nós sermos pastores por tempo integral, eu trabalhava num serviço, ela trabalhava no ramo dela, que ela sempre foi autônoma, mas teve uma época que a única porta de emprego que nós tínhamos era ser garçom. Nós éramos garçom em festas, né? Atendíamos na época lá em Rondonópolis. E aí nós íamos trabalhar normal. Ela ia para dentro da cozinha lá trabalhar, mas aí no servir nós servimos juntos, trabalhávamos juntos a noite inteira ali, correndo para um lado para o outro, arrumávamos tudo para poder ir embora. Já trabalhamos em festas particulares também, juntos, também na mesma pegada. Teve uma época que não tinha muito serviço de garçom, nem autônomo, nem nada, nem para mim, nem nada. Então aí a gente focou em fazer salgado, para vender salgado na frente da igreja, sabe, essas coisas, fazer bazar na frente de casa. Então a gente sempre trabalhou junto, sempre trabalhou. Agora, qual que era o propósito? O propósito é nós vivermos bem. Então quando o casal entra num acordo em pensar assim, olha, nós precisamos disso. Tanto é que eu lembro que quando Deus começou a dar graça para nós, a gente estava já bem estabelecido no serviço, ela também bem estabelecido no ramo dela. E aí eu lembro, a gente precisa comprar um carro. Foi o Corsinha lá, que eu tanto vim aqui em Pedra Preta para poder abençoar aqui a igreja, vim pregar aqui. Fiz o primeiro carro. É o primeiro carro. E aquele carro foi um milagre de Deus. Só que aí eu falei com ela, falei, vamos comprar um carro, o que você acha? Não, a gente precisa mesmo. Aí ela falou bem assim para mim, Cláudio, então nós vamos começar por aqui, ó. Não tem mais pizza, não tem mais lanche, não tem Coca-Cola, não vai ter carne todo dia de churrasco. Nós vamos dar uma enxugada, que a gente consegue juntar um dinheiro e aí a gente paga um tanto bom pelo carro. Não é uma questão de miséria, né? Não, é só de reduzir. Se eu faço 3, 4 vezes, vou fazer 2 vezes. É tirar o supérfluo. É cortar o supérfluo. Você não vai morrer se cortar o supérfluo. O que é isso aí? É sentar e planejar antes de construir a torre. Sim. Aí ela falou, você concorda com isso? Eu falei, concordo, vamos junto. Passei vontade? Passei vontade. Mas aí tinha hora que tinha vontade, a gente tinha vontade de fazer também, então a gente fazia dentro de casa. Então aí nós conseguimos comprar e parcelar e pagar do jeito que nós podíamos pagar. Mas dentro desse planejamento que ela propôs. E eu me submeti a isso porque eu sei que ela tem autoridade para isso. Um ponto principal que nós precisamos entender é que dentro da casa, um tem mais autoridade do que o outro na área que ele domina. Por exemplo, na tecnologia eu domino sobre ela porque eu tenho acesso, eu gosto, eu tenho esse prazer de mexer, então eu sei fazer isso.
na área da administração, ela domina sobre mim porque ela tem esse dom de administração desde a sua infância. E por que não junta os dois propósitos para caminhar no mesmo rumo? É aí que está o segredo. Para que as bênçãos do Senhor venham para a sua casa, você conciliar a família num só propósito. E quando eu falo conciliar a família num só propósito, lá dentro de casa, quando a gente foi comprar o carro, a primeira vez, que nós compramos o primeiro carro, até as crianças entrou no propósito. Nós sentamos com ele e falamos, não, vamos economizar. Querendo comprar o carro e tal. Vai ser uma bênção para nossa família. Vai ser uma bênção para nós e tal. E todo mundo entra no propósito. Então, é a casa focada num só objetivo. Num só propósito. Isso vale também, né, pastor? Para a gente. É porque assim, eu costumo dizer que a casa da gente é um reflexo, né, da nossa vida, no caso aqui do nosso público empresarial. Se a minha casa está organizada, a tendência é que a minha empresa esteja organizada. Se a minha casa é desorganizada, a tendência é que a minha empresa esteja desorganizada. Então, assim, planejamento é tudo para quem quer prosperar. Você tem que planejar. O senhor trouxe muito bem o texto da construção da torre, é uma regra de Deus, né? E depois a gente vem nessa resolução de conflitos, porque é complicado. Lidar com o ser humano é complicado, né? E muitas vezes falta sabedoria para lidar com isso, né? Então, biblicamente falando, o que o senhor pode dizer sobre essa questão de resolver conflitos, né? De como aplicar esses princípios bíblicos para poder solucionar esses conflitos e caminhar nesse mesmo propósito? Porque assim, o senhor nunca teve esse problema. Eu também não posso dizer que tive esse problema, mas tem muita gente que tem. Tem muita gente que marido e esposa não se bicam, não conseguem chegar nesse consenso à luz da Bíblia. O que pode fazer? Cara, a primeira coisa que nós precisamos entender qual que é o foco que está causando essa divisão. Qual que é o problema? Da onde está surgindo esse problema? Por quê? Se o casal não anda em comum acordo, tem alguma coisa errada. Não foi algo esclarecido, tanto de ambas as partes. Os projetos não foram apresentados ou está tendo muita obscuridade, muito segredo. Comunicação pode ser o início para... Comunicação e segredo exagerado. Não vou falar para você, você tem segredo? Não, não tem. Por que vai ter segredo no casamento? Aí a pessoa começa a, tipo assim, vamos começar por aqui. Coloca a senha que a esposa não sabe no celular. Começa a tratar de assuntos no telefone longe dela. Tá fazendo negócio, ela nem tá sabendo. Quando chega, já tá com o negócio pronto. E isso causa uma insegurança e mostra para a mulher que ela não é necessário. E a partir disso, a mulher começa a planejar os seus próprios negócios e caminhar para o seu próprio lado. Então, a partir desse momento, há uma bifurcação. E a Bíblia é bem clara dizendo que toda casa dividida em si mesmo não subsiste. E esse subsistir é um sinônimo de prosperar. A casa que não entrar em comum acordo, ela não vai caminhar junto. Em Eclesiastes diz, como caminharão dois juntos se não há comum acordo? Se não tem acordo, não tem projeto que vai dar certo e começa a ter muita discórdia, muita problemática. Então o primeiro ponto é achar onde é que começou essa discórdia, como que começou, e a partir desse ponto inicial a gente começar a trazer cura entre os casais. Não sei se você entende assim, meio que é a partir desse ponto que a gente começa a resolver, mas o que você acha disso aí? Sobre o conflito, primeiro comunicação mesmo, né? Porque se a pessoa não tem comunicação, o casal, entre os dois, por que acontecem os conflitos? É porque são coisas que não estão em comum acordo, né? Um não concorda, aí começa o quê? O conflito. Então, a comunicação, em primeiro lugar, eu acho que é a base de tudo, tem que ter comunicação, nada de segredo, nada de escondido, porque acontece, Ronan, muito, né? Porque muitas vezes a gente vai atender alguém, casal com conflito, a gente vai conversando, e no final a gente vai e descobre ali, né, nós entre eles ali, que começou o conflito, por quê? Porque escondia muita coisa. Compra no cartão de crédito escondido, entendeu? Fez uma conta na loja escondido. Então, assim, eu acredito que na família isso não pode acontecer. Até porque na minha casa não tem o meu dinheiro e o dinheiro dele, tem o nosso dinheiro. Isso é outro problema, hein? Isso é um parênteses aqui muito grande. Que a gente pode entrar nele. Sim. Porque o senhor muito bem trouxe a questão do reino dividido. E assim, é bem comum, né? É o meu dinheiro, né? O seu dinheiro,
né? E aí, quando parte para o ramo empresarial, já vi ao contrário, né? O dinheiro meu e o dinheiro da empresa, teoricamente, ele não pode ser o mesmo, né? Então, cada coisa no seu lugar. Mas a pessoa que entende que na família, né, não tem o meu dinheiro e o seu dinheiro, provavelmente ela consegue aplicar esse princípio lá nos negócios, né, entendendo, né, essa regra, né, tão básica que você não pode pegar o dinheiro da empresa e gastar ele de qualquer jeito. Ah, que eu quero trocar de carro a todo custo e eu sacrifico a empresa. Então, a chance de você comprometer seu negócio vai ser bem grande. Hoje, eu vejo assim que as pessoas têm muita dificuldade em trazer clareza dos seus sentimentos. Não sei se é uma questão de passado, da forma que foi criada. Eu, por exemplo, eu nunca tive problema com isso. Eu acho que eu converso até demais. E aí, por exemplo, no meu relacionamento mesmo, lá em casa, não tem segredos, né? Eu acho que tudo pode ser dito, né, da forma correta, né, no momento certo, né? E quando você entende isso, você começa a resolver esses conflitos, né, começando pela sua casa, né? É uma regra, né, um ditado, não sei de onde saiu, sei lá. Se você tá mal em casa, a chance de você estar mal no seu negócio, na sua igreja, né? Imagino vocês, né, como pastores de igreja e sua casa tá mal. Teoricamente Bate, né? não que eu não possa ter problemas, todo mundo Sim. tem problemas, mas eu preciso ter essa consciência de resolver conflitos. E além da comunicação, o que mais vocês podem contribuir para que as pessoas hoje entendam que precisam resolver esses problemas? Sejam problemas emocionais, problemas de passado, porque muitas coisas talvez estão enraizadas lá no passado, algum trauma, e vocês como pastores convivem muito com isso. Vocês podem contar alguma experiência para trazer clareza aqui para o pessoal? Pode ficar à vontade. Pode ficar. Pode começar. Não, é porque a gente, nessa hora que a gente está conversando aqui, vem muita coisa na cabeça de muitos aconselhamentos. Infelizmente, algumas pessoas foram ensinadas desde criança que elas não podem confiar em ninguém. Sabe, aquele que o pai ou a mãe falou, meu filho, minha filha, você não confia em ninguém. Ou então aquela palavra que a mãe fala para a menina, né? Minha filha, homem nenhum presta. Teve uma experiência ruim, né? E aí... Então transmite isso para a pessoa, e aí por causa disso a pessoa fica tão insegura que não consegue fluir no casamento, no seu íntimo, nem abrir seus segredos, nem consegue se entregar. Não confia, porque lá atrás houve um bloqueio. Então até isso dificulta, aí precisa vir à tona, tem que confessar isso, não, minha mãe me disse, já teve pessoa que já falou, não, eu não confio em homem nenhum não, porque minha mãe foi traída, aí isso carretou na minha vida, eu fechei em mim, ou então meu pai me disse para não confiar em ninguém, sabe? Algumas pessoas já falaram isso, e isso causa um problema muito grande dentro da família, porque a casa em si, se a sua casa não estiver bem, como que as outras coisas vão bem? Porque a casa é seu porto seguro, é lugar de descanso, lugar de refúgio, lugar de refrigério, lugar de alegria, lugar de prazer. Se a sua casa, que é tudo isso, não está bem, onde você vai ter? Então, a partir da sua casa, todas as outras coisas vão fluir, vão acontecer, vão caminhar. E é necessário resgatar essa confiança dentro do casal. A primeira coisa que tem que fazer é resgatar a confiança dentro do casamento, do cônjuge, entre ambas as partes. A partir daí, o Senhor começa a fluir e trazer aquilo que é necessário para a vida do casal e a partir do casal, que é muito importante. Não é porque os familiares deram errado que você vai ser obrigado a dar errado. Para cada pessoa, Deus tem uma história nova. Salmo de número 139 diz que o Senhor já escreveu todos os dias da nossa vida no livro. A minha vida já está escrito, a sua vida já está escrita, a dela já está escrito. Deus já escreveu, já está determinado pelo Senhor. Então, o que nós precisamos fazer? Entrar debaixo disso. E a partir disso, o Senhor começa a fluir, mas precisa sarar as fontes. Sarar as feridas, sarar tudo que foi colocado na nossa vida, tirado da nossa vida. Às vezes a gente... eu convivo com algumas pessoas que têm
vocês comentaram aí, né, que o pastor não é gastão, né? O que não é uma realidade, né? Tem, geralmente, dentro do casal, tem sempre um que gasta mais do que o outro, às vezes de forma até descontrolada, e às vezes isso vem também de uma raiz, né, de uma origem, às vezes até das limitações que a pessoa viveu, às vezes ela cresceu num ambiente ali onde ela não tinha acesso às coisas, e depois, de alguma forma, ela conseguiu ganhar um dinheiro, e tem aquele negócio de consumir, e isso também é um mal que atrapalha hoje as famílias. Dentro dessa questão do planejamento. Então, vamos partir do princípio aqui que nós entendemos que nós precisamos planejar. Hoje, nós precisamos trazer clareza, né, comunicação. Hoje, eu acho que é essencial. Eu sempre brinco com as pessoas que 50% dos problemas resolvem com comunicação. Né, a falta de comunicação hoje, ela é muito problemática, principalmente no nosso cenário aqui dos empresários. Apesar, né, da maioria das empresas serem constituídas hoje de famílias, né, ambientes familiares, muitas vezes um dos cônjuges não sabe como está a situação da empresa. Então, aconteceu, vai continuar acontecendo, não deveria, mas, por exemplo, de um dos cônjuges falecer, compromete a empresa, às vezes uma empresa até sólida, às vezes a empresa até caminhando bem, mas o outro está totalmente alienado, não sabe nem por onde começar. E aí, às vezes, compromete a empresa. Se eu não me engano, em torno de 40% das empresas que são assumidas por herdeiros fecha. Porque não tem essa capacitação. Então, dentro desse ambiente familiar versus ensinamentos bíblicos, como que eu construo essa herança do Senhor? A Bíblia vai falar que os filhos são a herança do Senhor e tal. Como que eu hoje, dentro dessa base bíblica, posso incluir meu cônjuge, incluir meus filhos, né? Apesar que hoje tem uma vertente aí. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Hoje, teoricamente, não pode, né? Hoje está proibido, né? Está proibido trabalhar menor, 18 anos. Eu sempre brinco, né? Esse dia eu vi um anúncio de uma empresa, uma grande empresa, contratando jovem aprendiz de 23 anos. Meu Deus. Jovem de 23 anos. Cara, esse já é um adulto. Até porque, biblicamente falando, não existe jovem, né? Jovem é uma criação do ser humano. Ou você é criança, ou você é adulto. Jovem é uma nomenclatura contemporânea. Contemporânea. Então, cara, jovem de 23 anos. Então, como que eu hoje posso incluir meu cônjuge, incluir meus filhos dentro desse negócio familiar, né, para que eu possa construir esse alicerce, essa obra sólida, construída na rocha, para que ela possa prosperar? Manda aí, Meire. Dá o seu palpite nisso aí. O como fazer, na verdade, eu acredito assim, se eu tenho algo, né, uma empresa, vou falar sobre uma empresa que eu não tenho, né, mas se eu quero deixar um legado, eu tenho que treinar os meus filhos, né, eu tenho que trazer eles para dentro aonde que eu tô, igual no meu caso, eu e ele. Eu ensino, Ronan, ele sobre administração, eu falo para ele, meu bem, e se eu faltar hoje? Porque a Bíblia fala que eu tenho que viver o hoje, né? O amanhã ele não me pertence, eu não sei o que será amanhã. E eu ensino, ele está aqui de prova, eu ensino ele. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar, treinar, trazer para dentro, mostrar a realidade. Porque muitas vezes a pessoa, vamos dizer, um empresário falece. O outro não dá conta da continuidade por falta que não estava lá dentro vendo o andamento, né? Ele não vê o andamento de como não foi treinado como o outro já foi treinado para estar ali, para dar continuidade daquilo que ele começou. Então, eu acredito assim, que ele precisa ensinar, igual no nosso caso. A gente quer deixar um legado dos nossos filhos, mas para quê? Para que eles sejam homens de Deus, né? E como fazer isso? Primeiro, no nosso caso, a gente precisa ensinar o testemunho, né? Porque o nosso testemunho fala mais do que as nossas palavras, né, Rona? Eles precisam... Só 7% da comunicação é verbal. Sim, exato. sim, porque assim, um dos problemas é que
às vezes, por exemplo, vamos supor, no seu caso, vocês são pastores, né? Estão pastores, né? Eu tô empresário do ramo contábil, mas aí eu chego lá em casa, eu só amaldiçoo. O meu filho, ele só me vê estressado, ele só me vê Exatamente. nervoso. Cara, eu não quero isso pra mim. Se você não é um exemplo, né, não tem prazer nisso, né, eu vou querer mexer com empresa, com desenvolvimento de empresa, cuidar de negócio dos outros, contabilidade. Pra que se o meu pai só vive... Meu pai só vive doido. Pilhado. O meu pai, ele nunca tá presente. Sim. Meu pai, ele tá ausente, ele não tá presente. É uma festinha, é um aniversário, é uma confraternização, é um almoço de família. Ele não tá presente, por quê? Porque ele tá trabalhando. Então, eu acho que esse excesso, né, dentro do ministério, né, como é que vocês enxergam, né, enxergam isso? Porque, assim, às vezes as pessoas olhando para os pastores acham que pastor não tem vida, né? Que ele só vive para os outros. Sim. Como que vocês traçam esse paralelo entre o serviço, né, que se está pastores não deixa de ser uma obra, né, não deixa de ser um serviço, vocês estão à disposição ali da igreja, dos irmãos, mas também tem vida. Exato. Como é que você traz esse paralelo entre o ministério e os negócios? Sobre o ministério, se você deixar só pelo ministério, ele te consome. Eu costumo falar que a obra do Senhor, ela traz vida eterna, mas mata você também, se você é pastor. Porque o povo é insaciável. Ronan, o povo é insaciável. Isso aí não é só na obra de Deus, no ministério pastoral. É em qualquer setor. Você atua aqui na área da contabilidade, você lida com pessoas. E se você não deixar o seu telefone exclusivamente só para o negócio, ele vai sugar de você, porque o povo é insaciável. Ele tem a tendência de sugar de você até onde você não quer. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jetro, o sogro de Moisés, ele deu um conselho para Moisés. Falou, Moisés, se você continuar sozinho lidando com esse povo, você vai morrer e esse povo vai ficar aí. Ó. Então delega pessoas para poder te ajudar, você distribui, ele deu a quantidade, ele deu a ideia. Na nossa vida, tanto espiritual como secular, financeiro, trabalho, Deus sempre vai nos dar uma ideia. Sempre vai nos dar uma ideia. Uma das coisas que o Senhor faz é que se você é casado, o seu cônjuge está ali para caminhar com você. A participação do seu cônjuge é fundamental para que você caminhe junto e mostre para ele o que você está fazendo. Não adianta você pensar que, mas a obra é minha, mas o trabalho é meu, a empresa é minha. Cara, você não é sozinho. Você chega na sua casa, você não está sozinho. Você tem a sua família, tem os seus filhos, tem o seu cônjuge. Então por que você tem essa disposição? Mas meu cônjuge não lida muito com isso, ele não tem disposição para isso, ou então não sabe fazer. Traz para perto, pelo menos para ver o que você está fazendo, o que você está falando, como que você está manuseando. Traz para perto para a equipe da empresa conhecer, ter um convívio, sabe, com tudo isso aí. Antes de eu ir para o ministério, eu trabalhei numa empresa de engenharia, construção civil, e o patrão, ele ficava na empresa, ele chegava cedinho para abrir a empresa, antes das 6h30, mais ou menos, ele estava lá e saía tarde da noite. Eu via a esposa dele e os filhos dele, quando ele, de repente, estava passando para pegar alguma coisa, já saía, ela não tinha participação nenhuma. E pelo que eu vi, a empresa até não existe mais, não vejo mais placa nenhuma. Então a gente precisa entender que precisa ter participação. Não é que vai ser obrigado a administrar, mas só de você conhecer, você tem uma noção. Agora, uma coisa primordial você não pode deixar a sua casa para poder se matar lá fora. Porque se você deixar a sua casa e se matar lá fora, além de você trazer um prejuízo muito grande para você, você traz um prejuízo muito grande para os seus da sua casa. Há um texto sagrado que reflete muito isso aí, Ronan, que é onde o Senhor Jesus vai falar numa parábola do rico insensato. Não sei se você conhece. Em Lucas 12:16, vai falar bem assim que Jesus propôs uma parábola. E ele vai falar bem assim, ó. A herdade de um homem, ou a herança de um homem rico, tinha produzido em abundância. E ele pensava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não temos onde colher os meus frutos. E diz, farei isto, derrubarei os meus celeiros
edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens muito em depósito, e bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas o versículo 20 fala bem assim, ó. Mas Deus lhe disse: louco. E essa expressão louco é uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, nenhuma expectativa futura. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? O que tens preparado e para quem será a sua alma? Porque Cristo está trazendo a noção seguinte: o que adianta você conquistar o mundo inteiro e perder sua alma? Que é o que ele fala. Assim, aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O que adianta eu me matar de trabalhar? Eu não desfrutar de uma praia, umas férias. Eu não ter o prazer de sair com minha esposa para comer alguma coisa no restaurante. Eu não tirar um momento de lazer com meus filhos. Eu não parar numa beira de uma churrasqueira para queimar uma carne e ficar ali só servindo minha família. O que adianta eu ter tanto dinheiro assim, trabalhar tanto? Não é verdade? Como eu disse e repito, a Bíblia tem de tudo para nós aprendermos. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus criou 6 dias e o 7º ele criou e criou o descanso. E a palavra Shabat, que é do original hebraico, traduzido, não é só para você deitar numa rede e ficar balangando, como o povo fala. A palavra Shabat do original hebraico significa pare e contemple o que você fez. Pare e olhe o que você está fazendo. Tenha o prazer de admirar e de contemplar junto com os seus o que você está produzindo. Então nós precisamos ter essa noção, porque no ministério pastoral também tem muita demanda. Até porque, né, Ronan, a gente não tem carga horária. Se você parar bem para pensar, o pastor ele trabalha 24 horas por dia. E se o meu telefone não for atendido de madrugada, o abençoado fala: o pastor está dormindo, é preguiçoso. Mas se eu atendo, o pastor fica a noite inteira acordado. Será que ele não tem nada que fazer? Então nós temos um impasse muito grande. Então tem demanda demais para lidar com pessoas. E se você deixar, as pessoas te sugam. E não suga só a mim, suga ela, suga os meus filhos. Então nós temos que primeiro colocar limites. Tudo na vida tem limite. E não adianta, você pode trabalhar a vida inteira, você nunca vai conquistar tudo que você quer. Então você tem que ser satisfeito com aquilo que está na sua mão. É celebrar aquele pouco que você tem. É como diz a parábola dos talentos. Foste fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Então você tem que celebrar, tem que fazer o que for possível, o que tiver no seu alcance. Faz com toda a sua força, mas não se mate. E entenda que a vida é muito curta para poder perder tempo. Eu trabalho, mas eu descanso. O pastor também tem férias, assim como o empresário, dono do seu negócio, tem que ter férias. Tem que sair com a família. E essa saída com a família faz uma diferença muito grande, tanto na sua vida particular como nos seus que estão ao seu redor. Ô pastor, estava pensando aqui agora. O ministério, ele não deixa de ser uma empresa. Sim. Tem administração. Porque tipo assim, no caso da igreja, por exemplo, onde hoje vocês cuidam, a igreja ali, ela tem pessoas, né, que fazem parte ali do corpo da igreja, os irmãos, né, tem pessoas que trabalham em dedicação exclusiva na igreja, né, porque a igreja precisa ser limpa, a igreja precisa hoje de uma manutenção, a igreja tem que ter ali uma secretaria, a igreja tem que ter um financeiro, né, se alguém pensa que a igreja é desorganizada, não deveria, né, pelo menos a igreja não deveria ser desorganizada, né, e a maioria não são. Tem o pastor, que no caso ali é o administrador, né, aqui na terra, que sem espiritualizar o negócio, né, que Deus, não, falando aqui não sei se eu posso dizer do natural, mas da igreja ali em maneira geral, né, no caso vocês dois atuam juntos na igreja, né, geralmente a pastora ela tá mais voltada, né, para o atendimento ali às mulheres, um trabalho mais dedicado às mulheres. E o pastor é aquele administrador geral, que também não é diferente. E o senhor já teve muitas experiências, algumas experiências,
né, com igreja, já passou por algumas igrejas, hoje o senhor está em Itiquira, né, na Igreja Batista lá em Itiquira, Batista Nacional em Itiquira. Como é que foi essas experiências, desde a sua primeira, a sua primeira igreja, que você foi pastor, e a igreja atual, né, o que o senhor tem feito, quais são suas ideias para que conseguisse alcançar o resultado hoje que vocês têm ali em Itiquira? A primeira igreja que nós fomos pastorear foi em Nobres. Foi uma missão, né, que é também uma congregação da própria cidade. Nós estávamos num bairro chamado Jardim Petrópolis, que é a rota do turismo de Nobres. Quem vai para Nobres passa pela frente da igreja onde nós pastoreamos. Pastoreamos lá de 2012 a 2017. Ficamos 5 anos e 6 meses lá. A igreja lá ainda não havia tido um pastor de tempo integral remunerado. Nós fomos os primeiros ali a estarmos pastoreando. Foi um desafio muito grande, porque além de ser uma igreja de bairro, o bairro muito carente, e necessitava muito mesmo de ajuda espiritual e financeira também. A estrutura da igreja, de maneira geral, era precária. A estrutura da igreja não tinha os recursos necessários para ser tão abrangente assim. Mas nós fomos acreditando que Cristo é o provedor de todas as coisas e que se Ele enviou, Ele ia sustentar tudo. Não foi fácil, nós chegamos lá e tinha um grupo de pessoas até bom. Eu me lembro com o lidar da obra, teve uma oportunidade em uma escola bíblica que uma família, de aproximadamente 7 pessoas, decidiu a retornar para a sede. E aí eu me lembro que até a tesoureira na época ficou preocupada, que eu deveria ir atrás. Eu falei, mas não tem por que ir atrás, porque eles estão retornando para a sede, não estão desviados, não estão fora da igreja, saindo da fé. E aí eu fui questionado, e a tesoureira chegou em mim e falou, isso aí era para ser ao contrário, né? Só que meu coração muito tranquilo, ela me questionou, pastor, essa família que mais dizima na igreja, se sair, o seu salário vai faltar. Aí eu falei para ela, irmã, uma coisa eu te digo, se Cristo me trouxe para cá com a minha família, ele vai me sustentar, senão eu arrumo minha mala e volto para Rondonópolis. E para a glória de Jesus, a finança não melhorou. Mas a gente viveu um tempo muito apertado, só que nunca faltou alimento, nunca faltou coisa supérflua para meus filhos, nunca faltou, o simples, o básico, e nem as coisas que a gente gostava de comprar, às vezes, não faltou nada. E nem o seu salário. Nunca e nem o meu salário. Às vezes ficava picado, mas sempre estava lá meu salário. Conseguimos pagar todas as nossas contas, um número reduzido ainda. Era assim, 17, saiu 7, ficou 10. E ainda tinha aqueles que não eram juntos. Então, era uma igreja desse tamanho aí. Mas aí nós fomos administrando com um pouco, porque nós aprendemos que se nós conseguimos administrar o pouco, o Senhor vai nos honrar. E era desse jeito, cara. Porque a administração da igreja, ela tem uma diferença que é muito forte, da empresa secular. A administração de uma igreja, ela é muito diferente da empresa secular, por quê? Porque o pastor, ele depende 100% de Deus. Apesar que as pessoas acreditam que todas as igrejas são iguais, são aquelas que arrancam dinheiro até o rosto do povo, né? Joga envelope, faz promessa, a nossa denominação não trabalha assim. Nossa denominação trabalha em remunerar o obreiro, ele se vira com a obra. Né? Não corre envelope, não fica fazendo campanha mirabolante, financeira, né? Fazendo aquela promessa de que dá 100 e Deus vai te dar 1000, nós não fazemos isso, nós não trabalhamos com isso. À luz da Bíblia, nós trabalhamos com a generosidade e a fidelidade, só. E o obreiro tem o seu salário, e se entrar mais ou se entrar menos, não tem comissão. É isso aqui, meu filho. E acabou. Então a gente depende muito de Deus. Mas para a glória de Jesus, a gente trabalhou bastante tempo assim, Deus foi trazendo pessoas, foi levantando recursos, foi trazendo mantenedores, e a obra conseguiu se levantar. Quando nós fomos de Nobres para Itiquira, a igreja de Nobres estava muito bem, em todas as áreas, número de pessoas, já estava com uma frequência de 120 pessoas no culto, de quinta e domingo, 70 de terça-feira. Isso em Nobres. E Nobres. Para quem estava com 10 pessoas. Então, em 2016 eu já estava nesse nível já. 2016. Em 2017, quando eu saí de lá, estava num nível muito bom e um exponencial muito visionário. Promissor ali. Tipo, a igreja vai crescer, vai dobrar ainda, daqui 2 anos vai estar bom. Então, estava nessa expectativa. Só que aí o Senhor nos direcionou para vir para Itiquira. E Itiquira estava como?
não estava bem. A hora que você tava ali que o trem tava começando a ficar bom. Que a administração fluiu, foi bem, Deus deu graça, prosperou, avivou, fez aquela restauração plena. O Senhor falou, vai lá e arruma outra casa lá. Então nós fomos lá para Itiquira e foi o desafio ainda maior, porque como nós estávamos bem financeiramente, né, então a proposta é, você vai lá, mas não tem... Tanto é que a igreja não tinha o valor nem para pagar a nossa mudança. Quem pagou a nossa mudança foi a sede de Rondonópolis da época. E aí Deus falou comigo, eu falei, nós vamos. É porque no ministério, só abrindo um parênteses aqui, tem muito esse negócio, né? E às vezes, eu acho que nem é no ministério, mas muitas vezes no ramo empresarial, o empresário cristão, o empresário temente a Deus, ele precisa ter essa sensibilidade. Porque às vezes nem tudo é dinheiro. Não, é. Nem tudo é dinheiro. Então, por exemplo, você vai para um lugar, você constrói aquilo ali, né? Você administra, seguindo ali, obedecendo a Deus, o negócio prospera. E aí, quando aparentemente tá bom, né? No caso aí do chamado pastoral, fala, ó, é para você ir embora. Porque assim, tem como é que as pessoas falam, como é que você sabe que é para ir? Tem um relacionamento com Deus. E você sabe quando Deus está falando com você, né? Ele confirma, e ele fala com você, e você tem clareza disso, né? Eu sempre oriento as pessoas que como é que eu sei quando Deus está falando comigo? Quando aquilo traz paz ao meu coração. Às vezes no início ali, no momento, eu posso até ficar assustado, eu posso até pensar, mas depois aquilo traz paz. Se traz paz, você pode ir com tranquilidade que Deus vai abençoar, né? E eu acho que nos negócios às vezes não é diferente, né? Porque às vezes Deus dá algumas estratégias, né, para as pessoas e muitas vezes elas não creem, não acreditam que Deus pode fazer isso. E no seu caso, você estava bem ali e teve essa confirmação, foi para Itiquira, a igreja, vamos falar no linguajar aqui empresarial, falida financeiramente. Sim. Né? Devendo. Como é que foi esse desafio? O desafio foi o seguinte, nós sentamos e como ela sempre foi um pilar de administração dentro da nossa casa, eu tinha um projeto dentro de mim, que eu queria que ela administrasse a igreja também. Porque assim, Ronan, quem tem autoridade em qualquer lugar. E quem é abençoado, ele é abençoado em qualquer lugar. Então eu pensava comigo bem assim, se ela partir pro princípio de caminhar junto com a tesouraria na administração, as coisas vão fluir. Lá em Nobres a gente não conseguiu implantar isso. Mas em Itiquira eu vi uma possibilidade. E por causa que a gente também aprendeu muita coisa em Nobres, então ficou bem mais fácil. A gente já estava bem... bem no caso, Nobres foi sua primeira igreja, né? Primeira igreja. Itiquira é a nossa segunda igreja que estamos pastoreando. E aí eu lembro que a gente sentou, conversou, ela falou para mim assim, você sabe que a nossa dívida está em tanto. E o salário de lá não vai pagar nem... Dívida no caso pessoal da família sua. Minha, não tem nada a ver com igreja minha. Porque a gente tinha um salário, então estava tudo em cima daquilo, do recurso de salário, ainda sobrava um pouco mais. A proposta salarial de Itiquira era bem menos, 60% menos. É muita coisa, hein? E aí eu lembro que eu falei para ela, mas Deus me deu uma palavra, Deus vai fazer. E eu sentado com o pastor presidente, na época, perguntei para ele bem assim, né? Falei, pastor, eu tenho uma pergunta. Quando a igreja melhorar financeiramente, meu salário pode ser reajustado para a realidade que eu ganhava lá? Ele falou, rapaz, quem faz seu salário é você que sabe. Você pode reajustar e o obreiro é digno do seu salário. Eu falei, não, beleza. E aí nós fomos para Itiquira nessa realidade e a primeira coisa que eu fiz foi prezar pelo nome da igreja. Porque automaticamente a igreja carrega o nome de Cristo. Eu sentei com o tesoureiro e falei, eu quero saber todas as dívidas que a igreja tem, já junto com aquilo que me comprometeu, quero saber o que a igreja está devendo na cidade inteira. Aí ele me apresentou, tomamos um susto violento. Era muito dinheiro. Era, mas não vamos pagar. Eu falei, vamos dar um jeito de pagar. Aí foi, ficamos 2 meses assim, com um salário bem atrasado, mas pagamos as contas da igreja, conseguimos honrar o nome da igreja. E aí a Bíblia diz em Salmos que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E nós orando, consagrando a Deus, pedindo para que o Senhor desse graça aos olhos das pessoas, as pessoas foram voltando para a igreja. Porque além da igreja estar quebrada financeiramente lá, estava, né? Também não tinha pouquíssimas pessoas frequentando, pouquíssimas mesmo, pouquíssimas. Tanto da diretoria da igreja como dos membros.
A gente foi fazendo um trabalho evangelístico, restaurando, fazendo tudo aquilo. O povo foi voltando. Em 3 anos nós conseguimos restaurar a igreja por completo. Conseguimos reparar o salário do jeito que era lá em Nobres, em 3 anos. Trabalhando eu e ela junto, conseguimos estruturar a igreja para o nível de igreja que possa ter um crescimento. E aí Deus foi dando graça, e o ano passado, um dos projetos que eu tinha falado com o pastor presidente da época era da emancipação da igreja, se tornar uma igreja matriz, pronta para poder ser uma igreja sediadora de outras igrejas. Em agosto do ano passado nós conseguimos emancipar, com 7 anos que nós estávamos lá. E hoje nós temos uma igreja aí com uma potência de crescimento muito maior do que aquela que nós encontramos. Porém, o grande diferencial primeiro é Cristo, que é o cabeça de tudo e sobretudo ele coordena os nossos passos e faz tudo através de nós. Tanto é que o próprio Jesus diz que sem mim nada podeis fazer, se não fosse ele nada aconteceria. Isso aí eu tenho convicção total. E segundo, a demanda da administração nossa. Que aí eu não fiz sozinho. E, inclusive, depois dos 3 anos eu consegui implantar ela para poder estar colaborando junto ali na administração da igreja. Hoje nós temos uma tesoureira que caminha mesmo lado a lado com ela, não porque eu tinha algo no meu coração e um desejo muito forte. Eu não quero ver dinheiro da igreja. Não quero saber o que está acontecendo. Quanto que entrou no gasofilaço. Eu não quero nem olhar para o gasofilaço. Porque eu acho feio demais o pastor tá ali e tem que catar dinheiro no gasofilaço, recolhendo, mexendo com essas coisas. Eu acho que é muito feio. Não é do pastor isso aí não é pro pastor. Não convém, né? Não convém e nem é pro pastor mexer com essas coisas. Ah, pastor, mas eu tô com uma igrejinha lá de 5 pessoas. Cara, delega alguém e cuida das ovelhas. Capacita essa pessoa, né? Capacita. Então, aí nós conseguimos elaborar uma diretoria bem consolidada, um conselho fiscal bem consolidado, uma tesouraria bem consolidada que andasse com ela. Então hoje nós temos essa tesouraria que anda junto com ela, eu não me preocupo com nada de finança, com pagamento, com salário, com investimento, se está faltando, se não está faltando. A única coisa que eu falo é bem assim, olha, eu preciso investir em fulano de tal. Eu quero saber como é que ele está na igreja, tanto financeiro como espiritual, e eu falo com ela. A gente caminha junto, tanto na administração financeira, como também na administração de gestor, de levantar pessoas para estar colaborando conosco na obra. Então isso é tremendo, porque acaba sendo uma sabedoria que Deus dá na restauração de uma igreja que tem um CNPJ. É uma empresa, né? É uma empresa, apesar da metodologia ali ser diferente, tem uma pegada mais espiritual, se é que eu posso dizer assim, né? Porque, por exemplo, hoje eu vejo o empresário cristão, hoje, ele tem que ser dependente de Deus também. Ele tem que ser dependente de Deus, ele tem que confiar, ele tem que dar um passo de fé, né? Mas não preza, eu acho que é um erro que muitas pessoas cometem, que é tipo assim, eu aceitei Jesus, agora eu sou um cristão, e eu acho que eu posso fazer as coisas de qualquer jeito. E não é assim. A Bíblia, no meu entendimento, ela tem regras, ela tem princípios, que se eu colocar em prática, como nós lemos no início, né, de Deuteronômio, eu vou obter resultado. Mas no caso da senhora aí, que participou, tem essa pegada mais administrativa, qual foi o seu maior desafio lá na igreja que você pode compartilhar conosco? De Tiquira, né? De Tiquira. Ou de Nobres Tiquira, também. Né? Porque de Nobres eu já não tive tanta participação, né? No financeiro em si. Lá em Nobres, o que eu ajudava no financeiro era para promover os eventos, né? Porque lá daí a gente trabalhava para promover angariar os eventos. fundos e tal. Isso, lá. E continuo também, né? Uhum. Agora ali em Tiquira, o primeiro desafio que eu tive foi cortar gastos, Ronan. Era uma igreja que gastava muito, eu falo assim, no supérfluo, entendeu? Eles gostavam muito, não vou dizer que é gastar à toa, não é isso, né? Até porque isso aí não entra. Mas para a realidade da igreja dava para dar uma... Isso, foi o maior desafio, né? Então, tipo assim, você chega novo, né? E para você cortar, você sabe como que é, né? É uma barreira, É uma né? barreira, é um desafio muito grande. Então, o maior desafio meu foi esse, né? De tentar cortar. Inclusive, hoje, quando a gente quer comprar algo assim que é um valor alto,
eu sento com eles. É eu que chamo eles para sentar. Olha, nós queremos adquirir isso e custa tanto. Só que eu chego ali para mostrar o que a gente quer adquirir. Só que eu já chego também com o planejamento do que a gente vai fazer para a gente conseguir o dinheiro. Entendeu? Eu falo, olha, nós queremos isso, mas nós vamos fazer isso aqui. E eles abraçam, a gente vai para cima e graças a Deus, Ronan, acontece. Porque assim, quando a gente quer adquirir alguma coisa, eu não tenho muito costume de colocar a mão nos dízimos nas ofertas, entendeu? Porque isso aí é para manutenção da igreja. Né, do dia a dia ali, da movimentação natural da igreja, né? Isso, então, e lá no começo eu tinha esse desafio, porque essa é a minha visão. E o pessoal da época já não tinha essa visão, entendeu? Então tudo tirava lá do caixa da igreja. Tudo saía de lá, tudo era de lá. Então, assim, eu já não tenho essa visão. Eu já tenho, assim, a gente pode trabalhar, não podemos? A gente tem algumas estratégias que a gente pode fazer para a gente arrecadar aquele valor, inclusive, para os ar-condicionados, né, amor? A gente trabalhou. Ar-condicionado, poltrona. Isso, as poltronas, ar-condicionado, essas coisas. Tudo. A gente trabalhou em cima disso aí, né? Então, normalmente eu chego, eu já chego lá com o planejamento pronto. Eu planejo primeiro sozinha, e chego e mostro para eles, olha, a gente quer adquirir isso. E o que vocês acham da gente fazer isso? Então, quando eu falo já, o que vocês acham, todo mundo já abraça. Por quê? Porque ele já teve experiências, né, lá atrás, que, sabe, eles, graças a Deus, hoje, eu escuto isso deles, a gente confia na senhora. Você podia contar, Meire, como que foi a experiência que nasceu a Feira Betel? E sobre para que era? Porque foi um desafio também enorme, que aí Deus deu para ela essa visão. Conta aí, Meire, como é que foi esse mistério aí? É porque assim, lá a nossa igreja fica próximo de um local onde tem a feira municipal da cidade de Tiquira. E eu passava por ali, Ronan, eu vi uma feira. Eu vi uma feira lá. E eu sempre passava e aquele negócio foi gerando dentro do meu coração. E nas poltronas, eu cheguei nele e falei, meu bem, o que você acha da gente... Eu não falei nem pra ele, você. Eu falei, de nós produzimos uma feira pra pagar pra gente comprar as poltronas. Ele... que é isso? Eu falei, faz, meu bem. É só a gente ir lá e vamos fazer uma feira. A igreja vai e faz uma feira para a igreja. Porém, ele olhou e ele achou meio loucura, né? É que não é minha praia. Ele tá aqui e se achou meio loucura, né, meu bem? Achei loucura, eu falei, esse negócio não vai dar certo. Não vai dar certo. E eu continuei passando e continuando vendo. E ele não viu. E eu fui fazer um congresso, Ronan. Eu fui fazer um congresso de mulheres. E nesse congresso de mulheres era desafiador para mim, para nossa realidade, né? Porque até eu já falei para você, eu não mexo em caixa da igreja para me produzir um congresso. Jamais, Ronan. Não pego de dízimo e oferta. E então eu cobrava um valor de inscrição, mas o valor das inscrições não ia cobrir o congresso. Aí eu cheguei nele um dia, né? Fiz um café, coloquei na mesa. Mulher sábia. Eu preparei ali o ambiente, falei para ele, meu bem, você lembra que eu te falei sobre a feira? Ele falou, lembro. Eu dei para você a estratégia, lembra? Você não quis fazer. Ele falou assim, não quis. Eu falei, meu bem, eu posso pegar essa visão para o congresso? Ele olhou para mim e falou, pode pegar. Faz. Aí eu peguei e chamei a minha equipe, né? Fiz uma reunião com a minha equipe, a gente era em 20 pessoas. E falei para elas, falei, olha, eu gostaria de... Eu apresentei ele para elas, né? A gente precisa de muito dinheiro para a gente fazer esse congresso, realizar esse congresso. As inscrições não vão cobrir. E eu tenho uma estratégia. Vamos produzir uma feira? Aí elas, feira, pastora, mas como? Eu falei para elas, ali no espaço municipal, é feira mesmo, igual é feira. Ela, mas como que a gente vai fazer isso? Eu falei, não, eu já tenho tudo. Por quê, Ronan? Eu passava, eu via e Deus gerava no meu coração. É a própria igreja, os irmãos, eu peço oferta. O irmão que sabe fazer um bolo, ele me oferta um bolo. O irmão que tem em casa plantado uma abóbora, ele vai me dar uma abóbora. O outro irmão que tem mandioca, vai me dar uma mandioca. E nós fizemos a nossa primeira feira. E a gente foi pra lá, a gente começa normalmente umas 2, 3 horas da tarde, eu coloco 4 horas, mas quando a gente vai, o pessoal já compra, a gente vai até umas 10, 11 horas da noite. Ronan, eu vou falar pra você, a gente teve a nossa primeira feira Betel. Feira de verdade, que foi maior do que a feira da cidade. Tudo que você imaginar na tua cabeça e feira, nós tínhamos nessa feira. E bem organizada, bem estruturada. 100% ofertado. Até porque, assim, eu vou primeiro, né, e eu pego e falo para elas, nossa feira vai ser assim, dentro dessa feira, a gente coloca o nosso bazar. De um lado, a gente coloca o bazar, para não misturar com comida, né, e de outro lado, a gente coloca as comidas, verduras, frutas lá. Para você ter noção, desde a nossa primeira feira, a gente já tinha até caldo de cana. E hoje nós temos um irmão que produziu o engenho, ele fabricou o engenho para nossa feira. E a nossa primeira feira, a gente teve pouca oferta de cana, nossa primeira feira. O que ele fez? Na primeira feira ele viu, ele falou para mim, pastor, eu vou plantar a cana para a próxima feira.
Pois ele plantou a cana, hoje nós temos lá na fazenda que ele trabalha, nós temos lá uma plantação de cana que é da feira, Ronan. Olha que E ele benção. produziu o engenho, tudo lá, o moedor, então nós já temos. E nessa última feira que a gente fez agora, que foi recente, o que faltou nas outras feiras, que era o caldo de cana, sobrou. Sobrou que os próprios irmãos foram tomando, que é uma das coisas que é o nosso carro-chefe, né? O caldo de cana com o pastel. Mas lá a gente tem de tudo e, para a glória de Deus, foi um sucesso. E esse é o meu carro forte lá em Itiquira, quando eu preciso de levantar um financeiro. É que muitas vezes as pessoas olham para a igreja e acham que a igreja não pode ser empreendedora, né? Uhum. E também é um caminho, porque assim, você está levando o nome da igreja, está levando o nome de Cristo. Sim. Então, por exemplo, às vezes a pessoa olha de fora não entende isso, né? Porque assim, é o propósito, né? Por exemplo, desse irmão que, olha para você ver a preocupação dele. Não tem cana, eu vou plantar cana, porque na próxima, cara, você pode ter certeza que esse cara está sendo abençoado. Sim. De certeza absoluta, porque esse pensamento é um pensamento de quem é abençoado. É um pensamento de quem é empreendedor, de quem é próspero. E quando você leva um produto desse bem estruturado, né, você gera credibilidade. Porque eu acho que assim, às vezes a igreja ela é mal vista, né, porque ela é desorganizada. Nós já falamos sobre isso aqui, né, sobre planejamento, sobre organização, né, sobre a resolução de conflitos. Isso é uma bênção e alegra meu coração, né, porque muitas vezes a gente, as pessoas olham, né, e não entendem isso. Não entendem como a igreja pode ser abençoadora na vida de outras pessoas, né? Primeiro, abrindo a oportunidade, né, para que essas pessoas, né, ofertem. Isso tem um peso espiritual, né? É uma bênção de Deus. A Bíblia garante que é melhor você dar, né, do que você receber. E aí você oferta esse produto também abençoado, né? Quando as pessoas levam, né? Porque isso aí é um outro assunto mais amplo, né? Questão de alguma coisa amaldiçoada, né? Que às vezes a pessoa está passando por um perrengue lá, não sabe por quê, né? Mas isso é um outro contexto. Então você leva esse produto abençoado, você envolve pessoas, né? Porque diferente do ambiente empresarial, né? É uma mão de obra teoricamente gratuita. Sim. Né? Como é que você 100%. move? Como é que você move tantas pessoas assim de forma gratuita, de forma espontânea, para que essas pessoas participem, para que essas pessoas entreguem ali algo de valor, né? Entendendo o quê? Que Cristo é quem recompensa. Isso é muito gratificante. Eu assim, como uma visão empreendedora, quando eu olho para igrejas organizadas, empreendedoras, bem estruturadas, meu coração fica alegre. Por quê? Porque eu entendo que esse é o caminho correto. Você está com a Bíblia aberta aí? Que... Não, aqui é o seguinte, a gente precisa entender que como você está caminhando na fé e empreendedorismo, por que eu pedi para ela dar esse testemunho? Porque o desafio era imenso. Eu ia Quando concluir, nasceu. eu ia pedir para concluir. Então, conclui aí, Sobre o porque o desafio. desafio não era coisa pouca. Sim. Então vai, conta Fala aí. aí. Então, vou conclui. concluir em questão do Congresso. O Congresso eu queria levar um pregador dos Estados Unidos, né? Em Itiquira, Ronan. Primeiro aí. Pregador internacional. Isso. Internacional. Eu queria levar ela. Então, assim, ela não me cobrou nada, uma benção, uma pastora que, sabe, foi um presente de Deus para minha vida. Ela não cobrou nada, mas eu precisava honrar ela, né? De fato, eu precisava honrar. Como é que é o nome da pastora? Sumara Lopes, que se tornou uma amiga, sabe? Uma pessoa que ora pela minha família, pela minha casa. Ela amou Itiquira e preciso levar ela lá de novo. Então, assim, eu consegui pagar tudo que eu precisava pagar sobre o Congresso. Eu concluí tudo e era desafiador. Não vou falar valores, até porque algumas coisas Não geram convém, escândalo, não convém. Mas, assim, era desafiador mesmo para nossa realidade, Ronan. E as inscrições não cobria. Vou falar para você, se cobrisse a metade, já estava bom. Porém, eu finalizei o Congresso, honrei todos que eu precisava honrar. Eu levei ela como pregadora, levei uma cantora do Mato Grosso do Sul. Aí você sabe que tem tudo, né? Tem várias coisas, decoração, muita coisa. Eu arquei com todas as despesas e eu quero finalizar dizendo para você que ainda sobrou um dinheiro grande no meu caixa. Não foi pouco dinheiro. Eu fiquei assim, sabe, maravilhada do que Deus fez. E também, dentro dessa feira, uma coisa desafiadora que o pessoal começou a me desafiar. Porque a sociedade gostou, Ronan, eles começaram a me colocar na parede. A cidade Que eles pegou queriam pra que eu eles. fizesse mensal.
Vixe. Na verdade, eles pediram pra mim fazer todo sábado. Eu falei que era fora de cogitação, porque a gente trabalhava com oferta. Então, eles me pediram mensal. Eu falei que mensal também não dava. Não dá. Então, assim, o pessoal começou a pedir e continua pedindo. Né? Eles continuam pedindo. E o pessoal da igreja, né? Eu tenho que dizer pra você, porque, assim, pra mim fazer essa... Pra mim realizar tudo aquilo que Deus gerou no meu coração, eu precisava de um povo servo. E Deus me deu de presente uma igreja que é serva, Sim. Ronan. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque ali tem pessoas que têm um dom de excelência. Porque assim, sozinha eu não conseguiria fazer uma feira como a gente faz, como a gente fez e continua fazendo, sem esse povo. Você citou o irmão da cana, mas lá nós temos irmãos que plantam verdura para feira, tem irmãs que ficam pedindo estratégia para Deus, o que fazer. O que ela pode fazer para levar de novidade para a feira, né? Eu tenho pessoas de confeitaria que eles ficam estudando, Ronan. Eles estudam, eu vou pesquisar, vou estudar o que eu posso levar de novidade para a feira. Então, assim, uma coisa que eu preciso dizer, que o que fluiu também é a excelência do nosso povo. É importante você falar isso, porque no ambiente empresarial, a importância que é de você investir na sua equipe. Sim. Né? No caso ali na igreja, a igreja também investe em pessoas, né? Sim. Treina pessoas, né? Porque às vezes algumas pessoas não conseguem compreender isso. Então, eu mesmo, como empresário, por exemplo, tenho sempre buscado, dentro da nossa realidade, né, do nosso grupo econômico, melhorar. Então, hoje, assim, o nosso ciclo, só para você entender o que eu estou falando, o nosso ciclo hoje, ele é de 3, 4, 5 anos, né? E geralmente nós perdemos colaboradores só para empresas grandes. A empresa grandona lá, que aí não dá para competir. Sim. Mas assim, a gente investe em treinamento, né, para essas pessoas, essa capacitação, né? E meu coração se alegra. Quando eu falo, ó, eu recebi uma proposta de tal lugar, assim, cara, que não gera nenhum sentimento, né, de tristeza no meu coração, pelo contrário, gera um sentimento de alegria, porque eu entendo que é bênção na vida da pessoa. Então, quando a gente tem essa mentalidade, né, de abençoar, né, seja em qualquer área, né, então, para você ver, as pessoas gostaram, por quê? Porque foi um negócio de excelência. Então, quando você investe, primeiro, por que essas pessoas compraram essa ideia? Né, porque elas acreditaram, né, de alguma forma, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido ali no dia a dia. Então, hoje eu deixo aqui esse recado para os empresários. Hoje, se a sua equipe, né, não acredita na sua visão, né, nos seus projetos, sim, cara, você está fadado ao fracasso. Né? Se hoje o empresário cristão, né, se os funcionários dele não enxergam Cristo, né, nele, cara, então ele está fazendo errado. Mas fala aí, pastor, o que é que o senhor estava com a... Não, a questão é o seguinte, Abacuque, inspirado por Deus, ele ouviu a voz do Senhor falando bem assim: escreve a visão numa tábua bem grande e coloque no lugar onde que até quem passa correndo veja. A primeira coisa que ela falou aqui para você foi que ela chamou a equipe dela. Porque ninguém movimenta um número de pessoas desse que a gente movimenta sem propósito. Cara, como é que a sua empresa vai dar certo se você não comunica nem para o seu funcionário qual que é o propósito dele nessa empresa? É só para o funcionário ficar catando ali papel? Qual que é a função dele? Onde que ele pode chegar? Onde que a empresa vai carregar ele junto? Então, quando a gente transparece a visão, a facilidade das pessoas comprar a ideia ou não é muito clara. Por que eu coloco ou não? Porque não foi 100% que entrou. Mas eu vou te dizer, a maioria veio junto. A maioria veio junto. Ronan, de uma igreja que nós temos ali hoje, nós tínhamos 60 pessoas envolvidas a mais. 60 pessoas envolvidas em algo gratuito, que elas não receberam absolutamente nada e ainda ofertaram. Cara, isso é porque elas entenderam que é uma visão que veio de Deus, é para Deus, e que elas vão ter uma retribuição de Deus para a vida delas. A Bíblia fala sobre a alma generosa. Sim, Provérbios diz isso. A alma generosa, ela prospera. E eu gosto muito do Salmo 41, até me emociona, porque no Covid, eu fiquei internado 11 dias, né? Sim. E eu não fui dessa para melhor, porque muita fé em Deus,
E Deus tem suas formas de falar, né, com cada um, né? E eu tive muita clareza, né, desde o momento que eu cheguei, meus exames totalmente, assim, assustadores, pulmão totalmente comprometido, e eu falava pra minha esposa que me acompanhou, eu tô bem, eu tô bom. Tipo assim, na cabeça dela, como que o homem tá bom se... Tipo assim, ela pensava que eu estava falando isso pra consolar ela. Mas aquilo realmente era um sentimento que eu tinha no meu coração. E eu tô bom e você vai pra UTI. E aí botaram na cadeira de roda pra me levar pra UTI. E ela, assim, abatida, desesperada. E eu segurei na mão dela e falei, eu tô bom. Pode ficar tranquila porque eu tô bem. E durante todo esse processo, eu me senti bem. Eu fiquei internado 11 dias. E o que me chama a atenção, que foi muito forte ao meu coração, é o Salmo 41. Que fala que a alma generosa, mesmo no dia da enfermidade, Deus vai cuidar dela. Às vezes, porque eu sou generoso eu não vou passar por dificuldade. Isso não existe, isso é ilusão. Todos nós passamos por momentos de dificuldade. E eu creio que isso foi um momento edificante para a minha vida, um aprendizado, né, onde você aprende a valorizar mais ainda a vida. Não que eu não valorizasse, mas você aprende a valorizar ainda mais cada momento, né, que pode ser o último. E, cara, eu fui tão bem cuidado, eu fui tão bem tratado, que eu não sei te dizer qual foi a pior enfermeira que cuidou de mim. Um cuidado, assim, fora do normal. E aí, essa palavra vinha no meu coração, sabe, como uma confirmação, né, porque eu tenho um testemunho. Às vezes, quando a gente fala de oferta, quando a gente fala de se entregar, a pessoa que não tem o coração em Cristo, ela não consegue entender isso. Sim. Ela não consegue entender a bênção que é essa oportunidade de você contribuir com o reino. E eu lembro, o ano 2009, não esqueço até hoje. Estava na igreja, momento de dízimo e oferta, que, né, nós falamos aqui, é um ensinamento de Deus, é um mandamento de Deus. Muitas pessoas não concordam, né, porque não entendem o propósito disso. Né? A Bíblia fala que Deus é dono do ouro, é dono da prata, e Deus não precisa de nada meu, né? Tudo é dele. Né? E quando eu entendo isso, que tudo é dele, que eu só sou o administrador, eu só sou o mordomo, né? Que é um princípio de Deus, esse princípio da mordomia, da administração, eu consigo ter clareza disso. E aí, eu estava na igreja para ofertar, no momento de dízimo e oferta, vinha na minha cabeça aquela oferta de R$1, na época ainda existia a nota de R$1, Sim. né? De R$2, assim, se eu tiver animado, R$5, ou aquelas moedinhas, né? E a pessoa tem esse pensamento. Muitas pessoas têm esse pensamento. E eu levei a mão no bolso, confiante que eu tinha uma nota de R$5. Quando eu abri minha carteira, só tinha uma nota de 50. Isso era 2009. R$50 era um valor até ok, né, para a época. Fechei minha carteira mais que depressa e chamo no bolso. Clavier, Deus fala com a gente de acordo com o que você é, né? Se você é fofinho, né, Deus fala fofinho, né? Se você é meio doido igual eu, cara, ele rasgou, bicho. Só não me chamou de santo, velho. Mas arrebentou comigo, assim, e aquela voz, né, que você ouve na sua consciência, né, que quem está em Cristo não tem voz da consciência, né? O Espírito Santo falando ali claramente que ele era o dono de todas as coisas e que não era para mim temer, entendeu? Porque eu não ia passar necessidade e era para mim contribuir com o reino. Falou, ó, investe no reino. Investe na minha obra, porque eu vou te prosperar. E aí tô falando do dinheiro mesmo. Cara, peguei minha nota de 50 e tcham. E aquilo foi muito forte pra mim. E desde então, cara, eu sempre participei, né, de ministério de louvor, de estar na parte da igreja, da tecnologia da igreja, né? E desde então eu nunca medi esforços. Eu nunca toquei violão, mas era eu que comprava as cordas do violão. E Elixir ainda. Não era qualquer corda, não. Meu Deus. Pra quem toca, aí sabe o que é uma corda Elixir. É. E eu comprava Elixir.
E aquela preocupação, e microfone, e sim, sempre o meu melhor. Sempre o meu melhor, nunca tive miséria com isso. E a minha esposa é uma pessoa que tem essa consciência, né? Porque os pais dela ensinaram ela, então ela não teve dificuldade nenhuma nisso. Falei pra ela, ela falou, não, pode fazer. Cara, e mais do que o dinheiro, né? O cuidado, né? Porque às vezes a gente fala assim, a pessoa acha que o poder está na quantidade, né? Não é, Jesus é muito claro, né? Na oferta da viúva que deu 2 moedinhas, né? E ele falou, ó, essa viúva deu mais do que todo mundo, né? Porque ela deu tudo que ela tinha, né? E aí nós temos aí outros testemunhos, né? O profeta chega para a viúva, o que você tem? Não tem nada. Você sempre tem alguma coisa. E ele pergunta para ela, nada mesmo? Você não tem nada? Ah, eu tenho só um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha ali, vou fazer um bolo ali para comer e morrer. Então você vai fazer o seguinte, você vai lá e faz um bolo primeiro para mim. No caso, o profeta ali representando Deus, né? A figura de Deus. Então, primeiro reino. A Bíblia é muito clara, buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, não vai te faltar de comer, de beber, de vestir. E desde então, cara, eu tenho esse pensamento, né? Todo ano, né? Eu sempre brinco com as pessoas, mas é verdade. Se eu te convidar para o meu aniversário, o que você vai fazer? Você vai comprar um presente, né? É uma questão de honra, né? De você é um especial. Aí, teoricamente, né? Não é a data, mas teoricamente, dia 25, no Natal, é o aniversário de Jesus, né? Tá, o que você comprou de presente para ele? Muitas pessoas não compram nada. E isso é uma coisa que eu levo para as pessoas. O que você comprou de presente aí para Jesus esse ano? Nada. Então, assim, não é a quantidade, é o coração, né, que está nisso. Então, você vai sendo abençoado em muitas áreas, né, da sua vida. E o que me toca mesmo é essa questão do Salmo 41, porque foi uma experiência muito, muito marcante na minha vida, né, que poderia ter ido dessa para melhor. E eu fui cuidado assim de uma forma, cara, de uma forma que foi sobrenatural. Então eu sempre falo para as pessoas, né, procura entender sobre isso, né, procura entender essa generosidade, porque não é uma questão de troca, de barganha, é uma questão de princípio, né? Eu acredito muito nessa lei da semeadura, né, que é outro princípio. Você plantou, você vai colher. E pelo que vocês estão me falando aí, esse pessoal, eles entendem isso. Né, porque para tocar um negócio desse tamanho, precisa de almas, né, pessoas que compreendem esses ensinamentos. Vocês fazem, tem alguma coisa específica para que as pessoas entendam isso? Vocês têm algum culto lá específico, alguma coisa do tipo, para que as pessoas entendam que essa questão da oferta, do dinheiro, né, do dízimo, ela não é uma coisa, porque muita gente tem medo de falar disso, né? E isso é bênção na vida das pessoas. Tem esse bloqueio lá ou não? Ronan, pouco se fala sobre dízimo na nossa igreja. Porque eu entendo que como você mencionou há um tempo atrás agora, nós conversando, há um teólogo que nos inspira e fala bem assim, pregue a palavra. Se possível, use palavras. Porque o exemplo fala mais do que suas palavras. Quando você falar algo referente à contabilidade, eu vou ver o que você faz com sua vida na contabilidade. Não especificamente, eu quero ver se o dinheiro do banco. Não, eu quero saber se o seu trabalho, você consegue lidar bem com essa situação. Então, as pessoas vão olhar para nós. Qual é o nível de generosidade que eu e ela tem? Vou te contar um testemunho agora, desse final de semana. Nós estávamos lá em Nortelândia, ela foi ministrar, eu fui acompanhar ela. E com muito prazer eu faço isso. Em Nortelândia eu fui várias vezes ministrar e ela me acompanhava. Hoje eu fui acompanhar em Nortelândia, esse final de semana passado. E aí no domingo nós dividimos porque ela ficou em Nortelândia para pregar e eu fui em Tangará da Serra. Antes de eu sair de Nortelândia, no hotel onde nós estávamos, ela falou assim, meu bem, eu vou te pagar aqui o dinheiro dos negócios da blusa aqui logo, que está na minha mão, e você pegou o seu dinheiro, o negócio lá que a gente estava fazendo, que ela estava vendendo umas blusas lá na porta da igreja. Eu nem sei o que era, alguma coisa que ela pagou lá. Aí ela me devolveu o dinheiro. Você pagou para mim no cartão, eu te devolvi. Isso. Ela me devolveu em dinheiro na mão.
Ela me deu R$ 114. Aí beleza, eu guardei, eu peguei a carteira, eu falei, essa carteira tá muito grande, eu não gosto de carregar esse trem desse tamanho não. Aí como eu ia de carona com o pastor, eu falei, vou catar minha carteira de habilitação e coloquei o dinheiro dentro. E eu, beleza, fui pro culto. E aí, na ministração do culto, ministrei o culto, Deus falou comigo que era para me ofertar naquele dia. Eu falei, tá, beleza. Só que Deus tinha falado para mim que era para me ofertar algo generoso. Eu catei R$ 10 e fui lá no gasofilaço e coloquei. Falei, pronto. O Senhor falou para mim, você vai ofertar mais hoje. Aí o pastor tava no culto que eu ministrei em Tangará da Serra, o pastor Altemar, que é o TT, cara muito de Deus, ele fez seminário comigo, tive a honra de fazer o seminário com ele, um amigão do coração nosso. Era o culto de envio dele para a África, porque ele vai praticamente quase todo ano, vai lá numa missão na África lá e leva um monte de coisa, leva brinquedo, leva Bíblia, leva mantimento, ele vai com uma caravana e ele vai junto com os pastores lá na África, cara, é um trabalho muito lindo. E no meio do ensejo, Deus falou comigo, pega esse dinheiro e coloca na bandeira da África, na bandeira da nação, do país da África lá. Eu falei, meu Deus do céu. Ronan, eu baixei a cabeça um pouquinho assim, o Senhor me fez voltar lá atrás, no começo, que eu estava num culto de missões, e na hora da oferta, naquela época não tinha salário, carteira assinada, não tinha nada fixo, era autônomo ainda, de garçom ainda, e a gente tinha feito um trabalho, e o pouco dinheiro que eu tinha para poder pagar a conta, e naquele culto de missões, no jantar de missões, Deus falou comigo, se você quer ser um missionário, comece contribuindo, que aí depois eu cuido de você quando você estiver lá. Tanto é que eu colhi até hoje aquela oferta. E aí Deus me fez voltar lá atrás, quando eu ofertei tudo. Deus falou comigo, oferta tudo esse dinheiro na missão. E aí sobrou R$ 104, que eu já tinha dado R$ 10 no gasofilaço. Eu não pensei duas vezes, peguei os R$ 104 e coloquei lá em cima da bandeira. Falei, pastor, isso aqui é para missão. Pronto. Como também eu faço isso em outras igrejas, eu faço isso na nossa igreja local. A gente lança desafio, irmãos, vamos fazer tal coisa, o que nós vamos fazer? Olha, o meu é o primeiro, tipo das poltronas, eu fui o primeiro, para fazer do som é o primeiro, então tudo a gente é o primeiro. Porque a nossa vida tem que falar mais alto que as nossas palavras. Outra coisa também é a nossa seriedade na administração. Quando ela falou bem assim, que fez a feira para um determinado fim, todo mundo sabia. Se você fosse em uma banca lá, qualquer banca, por que vocês estão fazendo feira? Porque nós vamos trazer a pastora Sumara aqui, ó. Ficou muito alto o custo, então nós estamos trabalhando junto com a pastora aqui, porque a gente quer esse evento funcionando. E todo planejamento nosso tem um fim, mas eles vêm primeiro em nós. Como ela disse aqui, não, pastor, se a senhora falou, eu confio na senhora. Por que confia? Por causa da transparência. Em todas as áreas, quanto mais transparente você for, mais pessoas vão acreditar na sua visão. No empreendedorismo, quanto mais transparente você for, mais pessoas vão ter alegria em colaborar com você naquele setor, naquele trabalho. Lá na igreja a gente trabalha com treinamento. A gente treina pessoas, mas a gente não ensina eles a ofertar. A gente tem uma breve palavra que eu acho que é de 5 minutos. Eu diz minha oferta, é algo de praxe. Lê o versículo bíblico, fala sobre diz minha oferta, se você trouxe, amém, vamos orar. Mais para abençoar, né? É para abençoar. A gente não faz curso. A gente não faz um culto da prosperidade. A gente não faz uma campanha. Vem para você descobrir como é. Porque, Ronan, eu vou te falar diante de Deus, cara. Todo mundo que vai na igreja sabe que a igreja tem que levar uma oferta. Quem vai na igreja, ele já vai pronto. Que tem que levar uma oferta. Não é verdade, meu bem? Todo mundo. Eu lembro que muitas vezes a pessoa não é crente, vai na igreja evangélica, a primeira vez que ela vai, ela dá lá nem que for R$2 no gasofilaço. Ela quer levar uma oferta. Teve um tempo atrás que nós estávamos lá e aí veio uma pessoa, um homem, pastor, sua mensagem falou muito comigo, que essa pregação falou comigo e tal. Me perdoa, pastor, não trouxe nem R$1 para ofertar. Porque na cabeça dele ele entende que tinha que ofertar na igreja. Então todo ser humano sabe o valor da oferta. Tanto é que tem pessoas que têm essa necessidade de ofertar e eles fazem o quê? Compra a cesta básica, dá para um carente,
é brinquedo no dia das crianças, faz festa beneficente. Todo ser humano tem essa facilidade no doar. Só que muitos empregam em lugares errados, né? Fazem para lugares errados. Não estou falando que é errado você dar a cesta básica e nem fazer nada beneficente, não é nada disso, não, continua fazendo. Eu estou falando que muitas vezes é errado. E por causa dessa generosidade, alguns usam da sua inocência e generosidade com a má fé. Aí queima nosso trabalho. Porque todo mundo coloca nossa função como se todo mundo não prestasse. E acaba anulando. Mas, graças a Deus, o nosso trabalho, digo o trabalho da pastora Meire, meu trabalho nessa área de oferta, dízimo, generosidade, é muito transparente na nossa pessoa. Isso é vívido em nossa vida. Então eles veem em nós um povo generoso, tipo uma família generosa, que está se doando. E a partir disso eles ficam constrangidos e querem participar também. E todo mundo dessa equipe que trabalha conosco, todo mundo, eu vou te dizer, 97% são pessoas que a renda deles não é aquela renda expressiva. É comum. São pessoas generosas, mas que não são ricas. Não são empresários. Sabe? São pessoas que querem fazer muito. Aí eles não têm o que fazer. Sabe o que eles fazem? Chega no patrão. Patrão, o pessoal da igreja está fazendo tal coisa. Posso pegar uma abóbora aqui? Né, velho? Aí o patrão fala, não, pode levar até 2, 3 aí, você é para a igreja mesmo. Então ele não tem o que contribuir, mas ele contribui com a sua vida, acreditando na nossa visão e já passando para frente isso. E ainda chama o patrão para comprar na feira que ele ofertou. Esse é o do reino. Esse é a oferta e depois da compra, né? Acontece muito, é que nem o senhor trouxe muita clareza nesse sentido. Né? O ser humano ele tem essa necessidade, né? Hoje a gente vê muitas pessoas aí no meio secular, muitos cantores, muitos atores, muitas pessoas famosas, né? Que têm projetos sociais, né? E investem nisso. Isso é muito bom. Mas quando casado com os conceitos bíblicos, com os princípios bíblicos, aí é sucesso total, é uma bênção, né? Tanto na vida de quem faz, quanto na vida de quem recebe. Sim. Gente, muito bom ter vocês aqui, tá? Gostei demais. Queria que vocês dessem suas considerações, pastor Clavier, pastora Meire, para a gente poder encerrar e partir para a nossa próxima programação. Que bom. Deixar a pastora Meire falar. Vai lá, pastor. Primeiro as damas. Qual que é o tema do teu podcast? Propósito e prosperidade. E família. Em todas as áreas, né? O propósito é estabelecido só em Deus, né? Família, eu costumo dizer, viver e ensino para as mulheres da igreja. É a nossa prioridade. Antes de qualquer coisa, a minha prioridade é minha família, minha casa, meu esposo e meus filhos. Aí depois, as outras coisas. Você pediu para a gente colocar lá sobre, né, família, igreja, negócios, mas eu coloco a minha família como prioridade. Primeiro eu tenho que cuidar deles, primeiro eu olho para eles, primeiro em tudo, em primeiro lugar, em todas as questões. Eu coloco meu esposo e os meus filhos. Aí depois eu vou para as outras coisas, né? Até porque a Bíblia me ensina isso, Ronan. Que primeiro eu preciso cuidar da minha casa, né? Como eu vou cuidar de outras pessoas se eu não estou cuidando de mim nem deles? Eu preciso cuidar de mim, eu preciso estar bem, cuidar do meu esposo, do meu casamento, dos meus filhos. Aí depois eu cuido de outras pessoas, até porque eu fui chamada para cuidar de vidas, né? Então eu cuido de nós primeiro, para depois cuidar de outras vidas. E assim é o propósito de Deus sobre a minha vida. Ele me chamou para isso e eu estou aqui para servir o reino dele nessa área. Amém. É isso aí, a gente só pode dar o que tem, né? Exato. Para nós é uma alegria participar desse podcast com você. Espero Deus que nos dê oportunidades para isso. Mas eu quero, nas minhas considerações também, falar que a importância de todo sucesso está em Jesus. Isaías capítulo de número 1, versículo 19, a palavra do Senhor diz: se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. O próprio Deus está falando, se você estiver disposto e me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra, você vai ser bênção em tudo. Em tudo, Deuteronômio 28 diz isso. E Mateus 6,33 vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
E eu tenho certeza que se o Senhor estiver no barco, a colheita será abundante. Super abundante. Muito obrigado, Rolando. Deus abençoe sua vida. Amém. Obrigado, pastor Clavier. Obrigado, pastora Meire. E você que ficou até aqui, que está nos ouvindo, né? Vou deixar aqui as redes do pastor Clavier aqui, da pastora Meire, para você acompanhar aí o trabalho deles. E espero que você tenha aprendido bastante, né? Nosso conselho aqui é leia a Bíblia, né? Medita nela, né? Josué, diante de um grande desafio, Deus chegou para ele e disse, ó, medita nesse livro de dia e de noite. Confia nele. E pode ir que você vai ter sucesso. Então, tem muitos aprendizados, muitos ensinamentos, né? Se você ficou com alguma dúvida, né, sobre aquilo que foi falado, porque é um assunto muito amplo, né? Não existe ali um modelo pronto, né? Você tem que ter sua própria experiência, né? Coloca aí nos comentários e a gente vai debater, tá bom? Deus abençoe vocês. Fui.